Saudações, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Kids e Games, um podcast que ninguém pediu, mas a gente insiste em vir aqui. Somos persistentes, somos teimosos com eco. Vocês estão ouvindo o eco? Sim. Ah, bom. Sim! Estamos reunidos aqui no Sistema Chiquitos de Rádio e TV. Ficou baixo aí. Ficou baixo? Ficou baixo, um pouco baixo sua voz. Mas eu nem mexi no volume. Chega um pouquinho mais perto do microfone, chega. Vai, solta a sua voz agora. Oi, Caio, tudo bem com você? Agora, olha aí, a profunda essa voz, hein? Estamos aqui para gravar mais um podcast e hoje temos um bom staffman aqui hoje. Eu sou o Bruno Chiquito, apresentador desta bagaça. Comigo nesta gravação está meu sócio, Caio Marcelo, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhores. Estamos reunidos mais uma vez para nossa grande odisseia ou nada. Bora lá. Vamos desperdiçar pouca banda de internet. Eu acho que eu tô com um problema de internet aqui. Ela pode levar pro lado do desaforo, né? Mas digo pra vocês, eu tô com uma antena de Wi-Fi presa numa morsa pra fazer essa gravação de hoje. Tem tudo a ver com o tema. Com a gente hoje aqui também, ele que entrou pro time oficial na temporada passada, veio hoje gravar com a gente, Luiz Dom Maliano, seja bem-vindo. Obrigado. Efusivo abraço para todos os nossos 5 ou 6 ouvintes e vamos que vamos aí. Um efusivo abraço para quem usa o termo efusivo. Entregou a idade. E com a gente também, por último, mas não menos importante, o segundo representante da família Barbosa dos Santos, Diego Marcelo, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos. E eu vim novamente pelo Branco, que não rolou das outras 2 vezes, mas espero que hoje role. O Catherine tá com um problema aqui, né? Cara. Não tá vindo aqui também. E esse episódio de hoje é produzido pelo produtor executivo Caio Marcelo. Caio, qual é o tema de hoje? O tema de hoje são jogos antigos nas novas tecnologias. Hoje vamos falar sobre como os nossos jogos afetivos são influenciados por jogos online, como o RetroArch, né, que permite jogar online, e também os emuladores dos nossos PCs. A magia dos emuladores. Começo então esse podcast fazendo 2 perguntas. Pergunta número 1. Gostamos de emulação? Sim. E segunda pergunta. Emulação é preservação ou pirataria? Olha, sim, gostamos de emulação. 2, os sites que você baixa os seus arquivos para jogar do Super Nintendo dizem que se você tiver o cartucho não é pirataria. O emulador de Nintendo Switch fala isso também, né? ele fala assim, esta ferramenta é uma ferramenta oficial, né? Para quem tiver curiosidade, é o Yuzu. Ele é um emulador. Ele é um emulador assim, ele tem uma leve bênção da Nintendo. A Nintendo não derruba ele. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de desenvolvimento. O cara, quando tá desenvolvendo o jogo, rodar no PC, não rodar no Switch, né? Ele tem algumas ferramentas de desenvolvimento, mas eu não tô desenvolvendo bosta nenhuma, eu tô só pirateando a Nintendo. Pirateia a Nintendo, é bom demais. E Luiz, Diego, qual é a opinião de vocês? É pirataria ou conservação? Pode iniciar, Luiz. Não, pra mim não é pirataria, não, você tá preservando, que tem jogos aí, assim, tirando da Nintendo, né, que eles revendem esses jogos aí a preço de jogo novo, mas tirando deles assim, por exemplo, você nunca conheceria os jogos o pessoal mais novo jamais conheceria os jogos de Master System, e tem jogos muito bons ali que ainda hoje são bem bonitos, assim. Master System é um videogame legal, né? Pegar o Sonic 1 mesmo ainda dá um puta jogão hoje. Tem muito jogo aí que ele não bate ele. Master System eu acho um console injustiçado, sabe? Só o Brasil fez justiça a ele. E alguns lugares da Europa. Meu console favorito até hoje. Temos que agradecer, talvez não muito, mas temos que agradecer a Tectoy, né? Totalmente, por que não muito? É porque a Tectoy, ela fez algumas escolhas duvidosas ao longo da vida, né? Tipo... Não, mas o pioneirismo da Tectoy quanto a trazer o Master System pra cá é indiscutível. Assim, a importância da Tectoy pro gamer brasileiro
nossa, tá no céu. E antes da gente dissertar, Luiz, Diego, pirataria ou conservação? Conservação, 100% conservação. Emulador é vida. É o que mantém acesa a chama. É o que faz os caras agora estarem pensando tanto em reboots aí, nesses remasters aí da vida. Tipo Tartarugas Ninja, Streets of Rage. Tem que preservar a memória. Eu acho que a emulação, ela tem o lado piratesco dela, assim, né? Ela tem um tapa-olho, mas... É um pirata tipo Jack Sparrow, assim. Conservação total. É conservação total. Eu acho que é o preço que a gente não paga, né? Ou o bônus que a gente recebe por aguardar tanto tempo e a gente poder aproveitar coisas que a gente não podia aproveitar, né? Se você parar para pensar, por exemplo, nós tínhamos os nossos consoles lá nos anos 90. Eu tive Super Nintendo, eu tive Nintendo 64, que eram difíceis de adquirir os jogos, mesmo os piratas, né? A pirataria em cartucho sempre existiu, mas não era naquele nível barraquinha de feira, igual foi os dois PlayStation, né? Aí quem teve Sega, teve o Master System, teve o Mega Drive, mesma coisa. Mais difícil ainda, a pirataria nos videogames da Sega no Brasil era algo que existia, mas não era em qualquer esquina que você achava, não. Tá? Do Mega Drive ainda tinha uma chance maior de você encontrar. Agora, Master System, cara, sem chance alguma. Hoje, na verdade, a gente nunca vi fita pirata de Master. Eu também não me vem à memória a fita pirata de Master, assim, não me lembro de uma fita pirata. Eu lembro de fita japonesa, fita que não funcionava no videogame nacional, porque vinha em outro sistema, né? Mas eu acho que, mesmo dentro dos nossos consoles, a gente não conseguia adquirir todos os jogos, ou alguns jogos ficavam muito restritos à locadora, né? Vocês conheceram alguém, por exemplo, que teve um Mario RPG? Não, nem pirata. Pois é. Todo mundo que teve Super Nintendo na época jogou Mario RPG, mas ninguém teve o Mario RPG. Era caríssimo, né? E sem falar, né? Eu tô falando assim do universo dentro do console que você tinha em casa, mas sempre que você tem um console de uma geração em casa, você tá por fora de 2 ou 3. E todo console tem suas pérolas, né? Se até o Jaguar e o 3DO tiveram jogos bons, né? Imagina você que tem um Super Nintendo e não teve um Mega Drive. Você que teve um PlayStation 1 não teve um Sega Saturn. Você que teve Nintendo 64 e não teve GameCube, né? Todo console tem suas pérolas restritas àquele console. E eu acho que a emulação é um bônus que a gente tem pela paciência e pela sobrevivência de ter existido por 30 anos, o tempo suficiente de você ter acesso a esses jogos que se perderam no passado, né? Vocês não têm essa experiência? Assim, vocês nunca foram atrás de um jogo que coexistiu com vocês no passado, mas vocês não tiveram acesso e hoje vocês verem cara falando de jogo, você vai atrás e fala, puta, que jogo da hora, por que eu não joguei isso há 20 anos atrás? 100%. Por exemplo, nessa época a gente só conseguia ter acesso a alguns jogos, por exemplo, de consoles que você não tinha, e a gente tá falando de anos 90, a chance, você tinha que ter uma escolha, né? Na hora que você pedia pros seus pais, ou você ia ter um ou outro. Ou você teria um Mega, ou você teria um Super Nintendo. A partir do momento que você escolheu um, ou seu pai escolhia pra você, você estava abdicando do outro sistema. Eram ou as locadoras ou as revistas, né? Você pegava aqueles reviews, tipo Super Game, Ação Games, aí você ficava vendo aquelas fotos imaginando como seria o jogo. Assim que começou a popularizar emulador, a primeira coisa que eu fiz foi pegar aqueles jogos de Super Nintendo que eu não tive na época, para poder ver qual que era a cara, para ver assim, experimentar o sabor dos jogos do Super NES. Não, e o emulador também, ele tem uma coisa que é a seguinte, né, da parte de preservação, se você for ver, tipo, acho que todo mundo tem algum jogo em algum console, em algum momento, que você jogou um jogo lá na sua infância, na sua adolescência, que hoje você nem lembra o nome, mas você lembra mais ou menos como é, que aí se hoje você sair caçando na internet, fala, pô, é esse jogo aqui. Ah, esse é, sei lá, o Dick Tracy do Master System, por exemplo. Passei por uma dessa recentemente com o Caio. Caio me ajudou a descobrir o nome do jogo. Ele não descobriu, mas ele me ajudou. Ele foi uma ajuda importante. Então, e aí hoje você consegue descobrir o nome do jogo, você consegue baixar, você consegue reviver aquilo lá, né? Aquela emoção, digamos assim. Que essa é a parte boa do emulador.
Você tá um clique da sua diversão, né? Tá um clique da descoberta. E, cara, foi com a emulação que eu consegui também achar alguns jogos até de Master System, que é o console que eu mais gosto, que eu não tinha jogado na época, não conhecia, e você vê lá pelo normal, deixa eu testar isso aqui. E você vê, puta, que jogo legal. Assim, ao ponto de depois você querer procurar o cartucho mesmo pra ter na coleção. Eu acho que a emulação, ela é muito importante pro gamer, assim. O cara que gosta de videogame traz um prazer extra, né? O cara conseguir aproveitar bem. Fora que a gente não tem mais esses jogos sendo fabricados, né? Você não tem, tipo, você não vai numa lojas americanas e consegue comprar um Mônica no Castelo do Dragão do Master System. Eu acho que hoje nas americanas você não consegue comprar muita coisa, inclusive. Eu acho que você não deve, talvez. Vocês já foram devolver o chocolate que vocês roubaram lá? Lápis, CD, meia. É um ato de cidadania, né? Com certeza eles acham que foram roubados, mas tá lá no meio das calcinhas, velho. Pelo menos os chocolates estão. É como o Chiquito falou, tá nas meias lá da loja do Aroche. Já, né? Foram lá na loja do Aroche. Ou na loja do West Plaza, aquela loja é meio sombria. Aquela da Lapa também é pior. A da 12 de outubro pra mim é americana. Que é assim, meio de loja assombrada, né? Que você nunca vê ninguém comprando nada, mas quando você chega na fila, tá lá dando volta, né? E eu postei um negócio no Instagram que bombou esses dias falando disso, aí um cara fez um comentário que foi muito engraçado, cara, e eu fui dormir pensando nisso, cara. Em cima do comentário do Aroche, o cara falou, não, vai ver se não tá naquele fundo da loja que ninguém frequenta. Cara, todas as lojas americanas tem um fundo que ninguém frequenta, nem os funcionários vão. Tá um lugar perigoso. Uma vez eu encontrei um cara vendendo umas drogas lá. É só de menos. Tráfico de humanos é feito no fundo das lojas americanas. Eu lembro uma vez na loja da 12 de outubro, eu tava com a minha mãe. Lá. Tava com a minha mãe, e aí eu não esqueço, eu tava vendo uns bonequinhos do Hulk e do Capitão América. Era uma série da Gulliver, que eram eles metalizados, né? Que eu acabei comprando, inclusive, esses dois. E aí tinha a portinha lá do lado, onde tava essa parede que estavam as caixas, né? E aí um funcionário abriu e entrou. E eu lembro de ficar, tipo, alucinado, que eu queria ver o que tinha lá, que eu achava que era continuação da loja. Minha mãe não soube explicar na época o que acontecia ali atrás, ninguém mais tocou no assunto e até hoje... Bola gata da funcionária pra ser promovida, caralho. Sabe o que é o pior? Lojas americanas, ela é um negócio folclórico da nossa geração. Mas eu fiz esse comentário com a minha mãe falou assim, sempre foi. Na rua direita ali no centro de São Paulo, sempre foi bagunçada. A escada rolante nunca ligaram ela. Frequento lá desde os anos 70, né? E as lojas americanas têm uma puta importância pro mercado gamer brasileiro, porque, assim, muita fita de videogame que nós temos aqui em coleção dos anos 90 foi comprada lá. Eu diria até que, cara, não sei se 100% da coleção que eu tenho meus pais compraram lá, mas se não foi lá, teve alguma outra fita que foi no MAP e outra na Mesbla, mas a grande maioria é da americana. Eu lembro de pegar e ver, assim, tinha o balcão com vidro, né? E as fitas expostas ali, eu lembro de ver aquela primeira que eles fizeram, até que tu fez em português, acho que é o Phantasy Star, de ver ali o cartucho, né, atrás do vidro, e ficar imaginando como que seria o jogo. Mas voltando ao tema emulação. Foi dessa daí que saiu o Tazumon foi desses devaneios. Quais pérolas vocês descobriram na emulação? Game Ground do Mega Drive, que eu não joguei na época e achei divertidíssimo. Um jogo do... É o Aladdin, né? Que é vamos organizar por console, então, pra ver se todo mundo... Boa, né? Então vamos lá, 8 bits. Vamos começar por 8 bits, que acho que aqui ninguém é atarista aqui. Tem algum atarista aqui? Cara, de Atari eu joguei também, mas assim, meu conhecimento de Atari se resume a River Raid, Enduro, Pac-Man e Pitfall.
Não quero falar mal do Atari, mas o Atari ele é muito bom nesses clássicos e o resto é uma extrema porcaria, né? Não dá nem pra enxergar, né, o que tá acontecendo. Assim, o jogo de Atari ou era uma sopa de genialidade absurda pra época, ou era lixo, não tinha meio termo. Então vamos começar no 8-bit. Vocês querem começar Nintendinho ou Master System? Tanto faz. Nintendinho. Quais pérolas do Nintendinho vocês descobriram através da emulação? Eu sei a do Chiquito. Você sabe, né? Então fala aí, qual que é a minha? Z-Nation. É lógico. Zombination. Vou procurar. Não, a gente alugou essa fita. Não lembro. É o jogo mais bizarro, barra, bem feito, cara. Pegaram uma lore completamente bizarra. Jogo difícil. Eu não zerei. Eu não vou mentir aqui, eu não zerei. Eu vi o jogo inteiro porque eu assisti um long play de alguém. E eu não dei conta, porque o jogo era aquelas dificuldades porra louca. Eu vi um cara terminando no YouTube. O jogo é bem feito, cara. O jogo tem cutscene. O jogo é a história de uma cabeça de um samurai zumbi que defende a Terra contra uma invasão alienígena. Nossa, parece coisa da TV alternativa, do Rick Mori, né? E o jogo é bom, cara. É difícil pra porra, mas é bom. Graças ao Caio, eu conheço. Genial. Mas eu não lembro de ter jogado isso daí, não. Talvez se ver o jogo, A gente alugou isso daí lá naquela locadora de taipas lá. Só pode ter sido lá, mas de verdade não lembro desse jogo. E é um jogo raríssimo, hein? O jogo vale uma nota, uma cópia de um cartucho desse. Mesmo pirata. E pra achar, né? Você não acha isso daí vendendo. Todas as vezes que eu fui atrás desse jogo, eu só achei no eBay. E assim, estou nos olhos da cara deles, né? Porque pra gente era um rim ou um fígado, com certeza. Eu descobri mais um. Alguém tem mais algum jogo de Nintendinho? Descobriu na emulação? Não foi que eu descobri na emulação, mas eu joguei ele na emulação, foi o Elevador Action. Que joguinho divertido. Elevador Action eu tenho uma relação muito forte com ele, mas não de Game Boy. Eu não tinha jogado ele na época, né? Não entendi no console, só joguei ele em emulação. Mas que jogo divertido. Ao ponto viciante, né? Viciante, nossa, adora. Cara, tinha época que eu levava o PSP, o emulador pro trabalho, na hora do almoço eu ficava jogando Elevador Action. Luiz? De tão divertido que eu achei esse jogo. Nintendinho já não é muito minha praia, não sei. Caio? O meu foi o jogo dos cabeçudinhos da Nintendo, sabe aquele lá que os da Taito, que é tudo da mesma série? Isso. Mas qual deles? O de luta, o de vôlei, o de corrida? O de Dodgeball lá, como que é? Dodgeball em português? Queimada. É muito divertido aquele troço, cara. Quando a gente... Na época só foi o futebolzinho, mas era aquela versão japonesa, né? O de futebol é bom também. Que envolve todos esses outros jogos, né? Tem corrida, tem queimada. A série é boa. A série é boa. Eu não lembro o nome daquela série dos cabeçudinhos da Tai. Eu sei o nome dele em português, em inglês, que é World Cup Nintendo. Nintendo World Cup, uma coisa assim. Bons no Nintendinho e bons no Game Boy também. Nossa, saiu pro Game Boy isso aí? Tinha vários do Game Boy. O de futebol do Game Boy é o melhor. Na minha opinião, é o melhor jogo de futebol do Game Boy, é o dessa série aí. Melhor do que aquele FIFA 97 que eu comprei, que é bem vagabundo. Bom, é um FIFA 97 do Game Boy, né? Vocês não podem esperar muito. Só comprei porque não vai ter um jogo de Game Boy com o Bebeto na capa tão cedo. Eu diria que nunca mais isso vai acontecer. Não vai acontecer, não neste século. Mas eu descobri mais um jogo de Nintendinho muito bom na emulação. E é um jogo que eu não joguei porque ele veio super tardio. Eu não tava mais no Nintendinho, eu já tinha Super Nintendo em casa. Todo mundo já tinha Super Nintendo. Acho que pouquíssima gente pegou esse jogo no Nintendinho. Mighty Final Fight. O Final Fight de Nintendinho 8 bits. Ditos por muitos, eu não vou cravar isso, porque eu gosto muito do Final Fight de arcade, mas não vou discordar de quem acha isso. Dito por muitos, o melhor Final Fight da franquia. É demais o jogo é muito bom. Esse eu não joguei, joguei. Final Fight não. Final Fight eu acho que eu joguei pra ir buscar o Mighty Final Fight, que eu tô percebendo. Eu nunca, assim, Final Fight na verdade é uma franquia que eu joguei pouquíssimo. Eu não tenho tanta familiaridade com Final Fight. Briga de rua. De briga de rua, nesses daí, tipo assim, eu sempre fui mais ceguista, né? Então, assim, o Double Dragon sempre foi mais... O Double Dragon foi o que eu joguei mais. Double Dragon tava no Nintendinho também. Também tava. Eu lembro, acho que foi o
Double Dois. Dragon, o 2 Dois. a gente jogou bastante, né, Kai? Mas o primeiro, eu lembro que tinha aquela uma luta na construção, a gente lutava contra Todos um cara- eles têm na construção. Não, mas acho que é no 1 que fica mais visível isso, que esse é lá no último andar, aí você ia jogando o cara pra tentar jogar ele pra baixo. O 2 é que tem a Exatamente. fase do helicóptero, foi a fase das Ah, escadas. mas o 2 tem essa daí da construção, você chega lá em cima no prédio, você tem que derrubar o Tem, o o abobo. chefão. O Bobo ou o Shin, né? Acho que é o Shin no É o da máscara. cabeloso. Eu gosto do Eu 2, tenho- eu gosto do 2 porque ele não tem firula. Começa o jogo com os caras matando tua namorada, assim. Você não vai resgatar ninguém nesse. Começa- É pura É, vingança. um enredo de Charles Bronson. Puta trabalho pra salvar a menina no primeiro. Não, o enredo de Charles Bronson é Adam Sandler, né? Porque aí no final, no 2, é um cara meio mágico, que você tem que lutar, o cara desaparece. Eu lembro que tinha toda uma paradinha dessa daí. Esse é um jogo que eu preciso jogar novamente nos emuladores. E então vamos lá. Agora vamos pro lado Sega. Master System, o que descobrimos no emulador? Phantasy Star pra mim. Conhecia o Phantasy Star, sabia da importância dele, mas só fui conhecer o jogo efetivamente no emulador. Olha, O meu foi um que eu já, assim, eu conhecia do Nintendinho, mas nunca tinha jogado o port do Master System e achei um jogo maravilhoso, foi o Ninja Gaiden. Só fui jogar no emulador. E assim, visualmente falando, ele é mais bonito que o do Nintendinho, porque o hardware do Master era mais robusto, né? Ele era melhor. um pouquinho E melhor. conseguiu melhorar. A jogabilidade também eu acho mais fluida do que a do Nintendinho. Pior que do Nintendinho, eu gosto pra cacete do Ninja Gaiden 2. Mas o do Master me surpreendeu. Eu nunca tinha jogado e com os emuladores descobri esse Ninja Gaiden e... Sabe o que eu descobri Joguei do Ninja Gaiden? Que você tem que jogar a versão japonesa. Os jogos japoneses de Nintendinho são mais fáceis. É porque a biblioteca japonesa é muito melhor. Não, porque tem uma explicação técnica para isso, né? No Japão não houve a cultura da locadora. Então as pessoas tinham acesso aos jogos comprando os jogos. Então o jogo não podia ser muito punitivo, porque o cara tinha que ter a experiência completa jogando o jogo. No Ocidente, incluindo o Brasil, incluindo a América, já entrou a cultura da locadora, né? A gente comprava muito pouco jogo nos anos 90, né? Muito pouco jogo a gente comprava, a gente alugava muito. Na América era assim também, né? Então, assim, a experiência do jogo era mais curta, porque o cara tinha um fim de semana para jogar. A estratégia era aumentar a dificuldade para o cara não zerar o jogo nesse fim de semana e o jogo render lucros para locadora, o cara indo toda vez alugar e tentar jogar mais um pouco. Por isso que o Contra ocidental é tão infernal de jogar. Você joga o Contra japonês, tem barrinha de saúde. Olha, Você toma tiro e você não morre. Não morre com tiro só. Tem barrinha, você vai perdendo vida. Tem continuo Contra- infinito no japonês. Contra eu só consegui terminar ele no Game Jam. Ah, o save state aqui no PlayStation. Inclusive o Luiz estava comigo quando a gente É salvou. que a gente finalizou isso daí. Primeira vez que eu finalizei o jogo lá. Não tinha Segura o conseguido save state, segura o assunto save state. Vamos ver o que a gente. Vamos continuar no tema, o que a gente descobriu na emulação de tesouros. Mais algum tesouro do Master System? também. Olha, eu descobri o Micro Machines. Salvo engano, é Micro Machines, que é um de corrida, que é com os carrinhos de controle remoto. Sim. Que eu tinha visto lá, eu falei, pô, jogo de carro, né? Depois que eu vi que era jogo de carrinho de controle remoto, mas assim, que as pistas. Como é que fala? Uma mesa. Tudo cenários domésticos, né? Legal. É que eu vi o cenário ali e falei, opa, que é isso aqui? Uma franquia Mas eu grande, curti o jogo. teve bastante jogo, Micro Machines. Não, é bem divertido, assim, eu curti bastante. Eu não esperava isso daí, foi uma surpresa agradável. Eu não tive surpresas, porque eu sabia o que eu ia encontrar, mas fui encantado com a qualidade do jogo do Master System, né? É um atestado de quanto era foda o Master System. Jogos da Disney, principalmente o DuckTales, não lembro qual deles que eu joguei, e o do Mickey, né? É o Illusion, né? Castle Illusion. Cara, muito superior ao que tinha do Nintendinho contemporâneo, que não era ruim. Não era ruim. Os melhores jogos do Master System, esse daí, né? Se não for o melhor, assim, Nossa, de gráfico. o Master Os dois. Master System canta. E os DuckTales, né? Tem um lá do Pato Donald, agora não lembro se é do Mega Drive, mas tem um do Pato Donald. Tem no Master também. É muito difícil, é muito punitivo, mas tem o do DuckTales lá que você joga com o tio Patinhas, aquele jogo é bem legal. O Tem do um, Nintendinho eu nunca consegui jogar muito, assim, eu fui descobrir como é que matava um inimigo agora no emulador, porque eu lembro quando alugou o Tio Patinhas,
E a gente não conseguia jogar. Porque você tem que pular e apertar o botão certinho pra ele descer com a bengala, né? Pra ser o golpe. É. E isso eu fui descobrir agora. Descobri agora no emulador. Eu lembro que a gente alugou e não foi pra frente. Eu descobri isso agora no PlayStation que tem lá, saiu. Uma versão, né? É. Agora do Master System também, um que eu nunca tinha jogado, mas eu morria de vontade, eu queria ter ganho esse jogo quando era criança, foi o Tom Jerry. Eu ia falar dele agora. Esse jogo é muito... o gráfico dele é muito legal. Ele é bonito, ele parece o desenho mesmo, assim. É um negócio que foi feito certinho pro 8 bits, assim. É um negócio que assim, salta aos olhos. Você coloca o jogo, ele é bonito de se ver. Vou fazer uma menção honrosa, porque é um jogo que eu não descobri, eu já conhecia e adorava, mas por não ter Master System, eu tinha que aproveitar na casa dos amigos. E o emulador me permite dar uma jogadela de vez em quando, que é o Jogos de Verão. Clássico total. Nossa, como é bom aquilo. Todas as modalidades são legais, né? Do skate, eu não curto a do skate, velho. Mas a embaixadinha de feijão lá é muito boa, o surf é muito legal. É a bolinha de trilha golfe. sonora. Esse daí pra mim é o mais difícil da bolinha de golfe. É o que eu sempre... Não é uma bolinha de golfe, né? É um saquinho de feijão, né? Que os americanos usam pra fazer embaixadinha. Pra mim é o uma nome bolinha do de jogo. golfe. É um saquinho. Não, é um saquinho, porque até o nome da modalidade é footbag, né? É. Mas, cara, pra mim, e os jogos de verão do Master, ele é melhor do que o do Mega. Todo mundo fala, nossa, o do Mega. Pra mim, o do Master é muito superior. A trilha sonora, os gráficos. Cara, é jogabilidade. Não, e eu lembro que era um jogo muito aglutinador, né? Porque era um jogo de jogar com galera, né? Juntava, 8 jogadores. Juntava a turma em volta do Master System torando ali, cada um segurava o controle de uma vez, né? E a galera inteira jogando ali, rindo. Nossa, jogou. Joguei assim com meu irmão, com a minha irmã, com o primo, assim, foi esse daí, que era. Que a gente ficava mais no de surf, né? Que é o de surf que era o mais desafiador ali, eu acho, né? Ou de patins. Não, Frisbee. Frisbee era o mais pegado. E tinha o da BMX também, né? Ah, esse era um dos melhores. O do patins era numa pistinha, né? Que a pistinha ia bifurcando. Calçadão da Praia Grande. Bifurcando e juntando, assim, aí você pegava o caminho errado, era mó difícil, e no caminho certo tava mó bonita a pista, assim, né? Não tinha os... Não, ele era uma pista... Era o calçadão da Praia Grande. O BMX, sim, tinha, que você podia pegar um caminho... Tinha uma bifurcação... O calçadão do patins, mas o que tinha bifurcação era o BMX. E tinha o skate, que é no Ralph. Puta jogo, hein? Puta jogo. Cara, a trilha sonora pra mim desse jogo é muito boa. Desde a abertura, que emula um clássico da Surf Music dos anos 60, a de cada modalidade, é muito bom. E tem cheats no jogo, tem tela de bônus, é um jogo que, assim, se você sentar pra brincar, são horas e horas brincando. Vamos mudar de geração? As fotos aí, ó. Geração 16 bits. Vocês querem começar por Mega ou por Super Nintendo? Super, né? A gente fez Nintendinho, né? Vamos seguindo. O que vocês descobriram de bom no Mega Drive? No Super Nintendo. Super Nintendo, eu descobri um jogo de Fórmula 1 muito bom, que é o Fórmula 1 Rocky Championship, que eu acho que é uma dos jogos de Fórmula 1 mais legais do 16-bit, na visão de ver o carro por trás, sabe? Ver de cima o carrinho, acho que é o melhor jogo que tem disso daí, pra mim, né? O meu foi o Kirby. Nunca tinha jogado Kirby. Não sabia que tinha tantos Kirbys. E são todos legais, né? Então, é uma boa descoberta. Joguei nos emuladores também. O Kirby, ele foi um parente distante do Fall Guys, né? Agora desse... O Kirby é um tremendo de um cuzão, né? O Kirby você joga com o vilão do jogo, né? Come todo mundo, né? Digere todo mundo, né? Puta de um pilão. É uma coisa meio Olimpíadas do Faustão com topa tudo por dinheiro, algumas fases assim, sabe? Ele come, joga torta, aí pula, aí corre. É o puro suco dos anos 90. O Kirby foi uma boa lembrança porque a gente ia na locadora sexta-tarde, era uma puta pressão, né? Vocês não se sentiam pressionados? Porque, assim, tinha que escolher o jogo pelo rótulo, pela capa. Tinha 10 moleque na mesma sala, pegou, né? Se você não pegar, perdeu.
Então você já vinha de casa meio mirado, né? E a capa tinha que conquistar muito, né? E o Kirby nunca me conquistou pela capa. Esse é um jogo que eu tenho preconceito até hoje, pelo menos. Agora que vocês falaram aí que é tipo Fall Guys, já me chamou a atenção. Porque vejo o bichinho rosa ali, meio parecido com Pokémon, ele meio esquisito, já passo. O Kirby é um jogo legal. O Kirby, ele é um bichinho, ele come os inimigos e ele absorve os poderes do inimigo. Então você vê um bichinho lá que gospe fogo, você come ele, digere ele e você começa a cuspir fogo igual o bichinho. É tipo um Majin Buu, cara. É um joguinho legal. Eu fui descobrir no emulador. Eu descobri ele agora nesses últimos tempos aí de Batocera. Eu não sei se vocês pegaram isso, já que eu falei esse tema da a pressão da locadora. Tinha um jogo, tudo bem que ele não é, hoje eu conheço, ele não é meu estilo favorito de jogo, mas pra quem gosta, por exemplo, de jogo de navinha, o famoso Vini Game, né? Cadê o Vini? O Vini Game que a gente definiu aqui no podcast. Tinha um jogo que ninguém alugava na locadora, porque, eu não sei se tinha na locadora de vocês, que é o Generation X, que era um velho sentado numa cadeira tocando um banjo, e era um jogo de navinha. Não, desse não. Pelo menos dessa capa, eu não lembro. E as locadoras que eu frequentava, das muitas que a gente frequentava, duas tinham esse jogo. Eu mesmo nunca aluguei, porque eu vou jogar um jogo de velho com banjo, né? Um velho redneck com um macacão disso tocando um banjo, pareceu um integrante do ZZ Top. Procura aí, Generation X. Você olha pra capa, você, sei lá o que é esse jogo. E é um jogo super conceituado dentro do gênero. Eu vou até procurar aqui agora. Aqui, pra mim, essa experiência de alugar o jogo, eu nunca tive experiência de ir na locadora, que o meu pai, ele trabalhava no centro, né, da cidade, e a loja onde ele alugava era lá, né? Então eu tinha que dar os nomes pra ele ver se tinha lá na locadora e trazer, né? E aquele negócio que vinha com o Master System, que vinha lá com as fotinhos do jogo lá, que ajudou pra caramba, né? Pra alugar muitos jogos ali. Se não fosse pra ter a foto lá e dar o nome pra ele lá pra ele pegar, tá lascado. Ia depender do que ele visse lá, que ele achasse interessante. Foi meu pai, assim, no começo também a locação dependia 100% do gosto do meu pai. Ele olhava a capinha e trazia. Nessa, assim, deu sorte, veio um Super Futebol, veio um Super Monaco GP, quer dizer, deu sorte pro Caio nesse caso, né, porque eu nunca me foi Super Monaco GP. E o Caio... Curiosamente, Super Monaco GP tava sempre disponível na locadora, né? Eu não sei como, porque assim, até hoje, de vez em quando eu ligo o emulador e falo, deixa eu ver, agora eu já tô mais velho. Eu sei como, o jogo é ruim. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar e eu acho que eu vou gostar. Eu não consigo passar das primeiras curvas, assim, sabe? Primeiro que eu não consigo fazer a curva, e segundo que eu acho chato. Aí eu já saio falei, graças a Deus, do emulador. O Caio, em compensação, acho que é o jogo que ele tem na coleção com mais versões, assim, ele tá gabaritando o Super Monaco GP. Mas... o pedacinho do capacete do Ayrton Senna ali, ele tá pegando já. Sem dúvida. Eu tô pensando. Aí depois de um tempo passou até a locadora perto de casa. Aí eu caía no truque, principalmente do Nintendinho, que é aquelas capas que eu acho que era o mesmo cara que fazia pro Atari. Você via aquele negócio, eu não esqueço. Uma vez eu peguei um jogo chamado Best of the Best, naquela febre de kickboxer dos anos 90. Falei, putz, esse vai ser da hora. Vou jogar, acho que deve ser, né? Aquela coisa, tinha acabado de assistir um filme do Lourenço Lamas, kickboxer, alguma coisa. Falei, putz, vou assistir, vou arrebentar agora aqui no jogo. Era um negócio dos mais chatos, assim, tipo, eu numa época que você não sabia falar inglês e tal, eu nunca consegui passar, eu até preciso procurar ele agora no emulador, pra ver como que é. Mas eu lembro que eu tentei jogar e assim, só ficava numa tela que o cara treinava contra um boneco, e mesmo assim não era muito responsivo. Você apertava o botão, dali a pouco só que o chute vinha. E a capa era maravilhosa, parecia inclusive o Lourenço Lamas dando chute na cara de um maluco, assim, voando sangue, dente, o cacete A4. Falei, caraca, esse jogo vai arrebentar. Era aquele ódio, né? Teve uma do Master lá, aquele Fórmula 1 do Master, lembra? Sim, também, que tinha a capa que parecia que era Corrida de 93 da Fórmula 1. Esse lembra? Eu já tentei colocar no emulador, sim. Esse daí eu fui pegar no emulador e falei, não, talvez agora meu critério mudou, né? Vamos entendê-lo com calma, né? Achei mais ruim do que na época. Porque na época, como tinha alugado, e era aquela coisa que o pai e a mãe falavam, alugou, agora você tem que jogar. E puta merda, o jogo era muito ruim. Era muito chato. Eu tô pensando aqui no Super Nintendo, né? Eu tive o Super Nintendo e eu aproveitei bastante os jogos do Super Nintendo. Mas assim, o que eu descobri do Super Nintendo...
que tá me vendo. Jogos que não envelhecem tão mal, né? Que não é tão. Por exemplo, você pegar um jogo que você vai querer relembrar um jogo do PlayStation 1. Mas o PlayStation 1, você vê aqueles gráficos poligonais todos estourados já dá uma sensação meio ruim já. Agora você pega. Mas na minha opinião, o 16 bits é a geração que melhor envelheceu. Sim. Melhor envelheceu. O gameplay que você tinha de 16 bits nos anos 90 é o mesmo que você tem hoje. Né? Hoje, alguns jogos, exatamente isso que você falou, Luiz, alguns jogos de PlayStation 1 dão um jogo, né, gente? Não, por exemplo, não só PlayStation, não, o 64, você pega o International Superstar Soccer, que, né, tipo, começa a ter uma forma Ronaldinho ali antes, ainda como Alejo, né? Depois ele no Ronaldinho, aquela coisa quadrada, parece um boneco de papelão. O cara feito com 7 polígonos. E aí, mas eu lembro na época de ver isso daí, nossa, isso tá muito real. Olha, tá igualzinho, você conseguia ver, né? Você usava tanto a força da imaginação que você enxergava ali os caras. No 16 bits, pô, você joga um FIFA, que todo mundo tem quase a mesma cara, né? No FIFA tem, né? Ou International do 16 bits, cara, você pega ali o cara que representa o Roberto Baggio, tem lá o Rapicó lá, o rabinho dele lá de 94, fala, pô. Tem o Canidia. Tá bonito ainda. O ISS de Super Nintendo é super jogável. Vide os caras lançando Superstar Soccer até hoje. Da Copa do ano passado. O Valderrama com o cabelão. Mas teve um jogo de Super Nintendo que eu tinha preconceito na época das locadoras. Eu só vim descobrir ele na emulação, assistindo youtubers. Chama ActRaiser. Não conheço. O jogo é um simulador de Deus. Você é Deus no jogo. Olha aí, Caio. Você é Deus e... Eu já faço isso no GTA Bolívia. Tem o ActRaiser 1 e o 2. O 2, ele é tecnicamente melhor, mas como jogo eu acho inferior ao 1. O 1, ele tem uma mistura assim de plataforma com um RTS, né? Um jogo de estratégia, assim, tipo um Populous, tipo um Civilization. E você é Deus e as pessoas oram por você. Então, assim, tem partes do jogo que você organiza a vilinha dos caras, dá bênção pros caras, espanta os demônios, aí tem umas fases de plataforma que aí você como Deus, você encarna numa estátua. E aí você sai pra porrada com os caras. O bonequinho... Um Gollum. O bonequinho é super durinho, assim, sabe? Os golpes dele, como jogo de plataforma, ele é um jogo fraco. Só que a mistura das duas coisas com a lore do jogo dá um jogo super interessante. Eu zerei ele no emulador. Assim, né? Ele é um jogo lentinho, sabe? Você tem que ir dando chances pra ele ir entendendo ele. Mas ele tem uma construção super bonitinha. Ele já tem um lance assim de você grindar teu personagem, de você ir pra um lugar e depois ter que voltar pra fazer tarefa que ficou pra trás, né? Esse jogo eu olhava ele nas locadoras, via um cara jogando lá, falei, jogo ruim, não quero. É um jogo que me surpreendeu. O problema é o chefe final dele, que tem aqueles o diabo. Não, o problema não é nem ser o diabo. O problema é que ele tem aqueles rush de chefe que você tem que enfrentar todos os chefes do jogo com uma vida só. Meio Mega Man, né? Aí dá... Mas você é Deus, isso não é um problema. Mas... Se botar o Game Sharp... É complicado, mas esse jogo eu descobri na emulação. E teve uns jogos que eu não descobri na emulação, mas a emulação me permitiu degustá-los da maneira correta, né? Acho que esse é o ponto principal da emulação. Esse eu acho que a principal vantagem é essa, degustar coisas que você não conseguiu na época por um motivo ou outro, seja porque tinha que devolver a fita na segunda-feira, exatamente, seja porque você só via ele na revista. Então, por exemplo, Super Mario do Super Nintendo é um jogo que eu não tive, eu só jogava ele alugado. É um jogo tecnicamente perfeito, até hoje, ele é um jogo redondinho, um jogo extremamente divertido até hoje, mas é um jogo que demanda depuração, tem os warps, tem os caminhos, né? Mas assim, é um jogo que demanda você ficar um tempinho jogando ele, né? Mas melhor que o Super Mario. Super Mario é jogar no seguro. Yoshi Island, Super Mario 2, que na minha opinião é o melhor jogo de plataforma do Super Nintendo. Esse eu zerei na emulação. Esse eu ainda não joguei. O Super Mario eu já joguei na emulação. Foi isso aí. Cara, que jogo bom. Ele é bom hoje. Não tô falando assim, ele era bom pra época. Ele é bom hoje. Pode jogar ele hoje, botar pra rodar o Yoshi Island. Jogo redondinho. Ele tem todas as coisas legais do Super Mario, com mecânicas novas. Tem um gráfico
que, cara, aquilo estragava a Super Nintendo com certeza, cara. Aquilo ali não dá. Não funcionava saindo fumaça, né? Que jogo bonito, cara. O Super Nintendo fazia. O jogo que sua mãe falava que ia estragar a TV. Era aquele lá. Aquele lá era o jogo que estragava a televisão. E as vistas ficassem muito perto da TV jogando esse. E também é um jogo longo, é um jogo que demanda depuração, várias fases, desafios, né? Esse é o jogo que eu pude dar a devida atenção. Ele e os Donkey Kongs eu pude dar uma atenção melhor na emulação do que na época das locadoras. Aí um jogo que não me desce, velho. Eu acho divertido. Foi agora na emulação também que eu peguei. E o Metroid, cara. Metroid foi agora na emulação, tive a oportunidade de jogar. E aí entendi porque tanta gente gosta de Metroid, Super Metroid, que gosta desse jogo. Nossa, eu descobri os Metroid Fusion de Game Boy Advance, jogão. E na época nunca me passou na mão, assim, nunca vi mais gordo na vida. Eu só via por revistas. Acho que a Ação Games era mais focada na Nintendo, né? Era a Nintendo, e a Super Game era mais focada na Sega. E aí eu lembro de ver na banca os reviews, né? Matérias do Super Metroid, enfim. E agora na emulação eu consegui jogar. O jogo, e assim, divertido, né? Ele tem uns momentos que te dá uma raiva ali, uma revolta, mas é um jogo divertidíssimo. Lemmings também foi um jogo que eu fui descobrir agora na emulação, voltando só numa plataforma. Eu fui descobrir agora ele pra jogar. Eu sabia que existia, mas eu fui jogar só com o emulador. Lemmings é legal. Matar os... dá muita dó na hora que você pega um negócio, mas que divertido. Posso fazer uma menção horrorosa? Pode. Não sei se esse programa é um programa de menções horrorosas, mas vou fazer uma menção horrorosa do primeiro jogo que não presta pra emulação, ainda falando de 16 bits, Star Fox. Não funciona, né? Esse jogo acabou. Esse jogo, ele foi um grande... Não sei se vocês viveram a hype do Star Fox, né? Se vocês lembram. Star Fox comercial. Jogo 3D, fez comercial na TV, na Globo. Eu lembro dos comerciais e eu só joguei sem... Quer dizer, tentei jogar com emulador. Nunca cheguei perto de um Star Fox no... Joguei na época alugado, hype total. Você vai jogar ele hoje, é um jogo impraticável. Igual que os jogos ruins de Atari. Não dá pra jogar Star Fox. E na versão, sabia? Você tem que ser muito fanboy de Nintendo pra vir hoje, 2023, e falar que Star Fox é bom. É que nem o Virtual Racing do Mega. Você pega ela com os gráficos poligonais, você pega pra jogar. Talvez o Caio goste. Você acha que não? Talvez tenhamos um fanboy aqui disso daí, mas assim, também não desce. Você fala, puta merda, velho. É quase que um prenúncio de um jogo de Lego, sabe? Tudo quadrado assim, passando. Acho feio pra cacete, acho ruim de jogar. E o Star Fox, ele tem a particularidade que os emuladores não executam ele bem. Everdrive não executa ele bem. Se ele quiser jogar mesmo com qualidade, tem que comprar o cartucho e espetar no Super Nintendo. E não vale a pena, né, meu? Eu lembro do Star Fox do 64 só. Esse é um pouco melhor e esse é um pouco jogável hoje. Se você for com a vibe adequada pro Nintendo 64, poucos jogos do Nintendo 64 envelheceram de maneira muito ruim, né? Não tô falando do Superman, porque o Superman ele não envelheceu mal, ele nasceu mal, é diferente, né? Mas tem alguma coisa de corrida ali do Nintendo 64 que é melhor deixar na lembrança, tipo Rush 64, Crazy in USA, aquele do... Vocês lembram o jogo do Beatle? Lá, o New Beatle Adventure? Era pra ter saído com uma música dos Beatles, esse ali. Deixa na lembrança que é melhor, pra você botar ele pra rodar hoje, ele é meio... O 64, na verdade, ele é um videogame que, assim, ele saiu na época errada e ele continua na época errada, assim, você tentar executar ele hoje, tem muita coisa que não funciona. Não, o Nintendo 64, vou falar com uma certa prioridade, porque, primeiro, é o meu videogame do coração, e segundo, eu sei que ele não é melhor do que nenhum outro, então eu sou apaixonado, que conhece os defeitos do Nintendo 64 de cor. Ele não era melhor que nenhum dos 32 bits da época, mas não sei, eu tenho um apego por ele, eu gosto muito dele, né? Eu já falei aqui em podcast, o erro do Nintendo 64 foi a mídia, não o cartucho. O cartucho, não ter saído CD. A Nintendo torceu o nariz pro CD na época. Eles falaram assim, mas o CD era novidade. Não era novidade nada, entendeu? O CD já tinha desde os anos 80. E a Sega já tava no segundo videogame com CD. O PlayStation já tava torado de vender.
tinha o 3DO que vendeu um pouquinho bacana no começo. Então, todo mundo tava consolidado. Sem falar do CD-ROM, né? Sem falar da informática do computador, né? Então, assim, né? eles deram... O Nintendo 64, ele tem 2 problemas. O primeiro é esse, é a mídia. O cartucho, na época, a memória sólida da época era muito fraca. Então, os grandes jogos de Nintendo 4, que saíram no final da vida, tinham 60 megas. 60 megas. O que você faz hoje? Você não salva um Word com título. Você vai atualizar a placa de vídeo, a atualização da placa de vídeo é 380 GB. Não vem nenhum jogo na atualização da placa de vídeo. E o cartucho tinha o mais poderoso, porque normalmente eles tinham entre 8 e 24 megas, assim, os principais jogos do Nintendo 64. E segundo, eles deram uma abraçada nas memórias, as memórias do videogame. O videogame, ele tinha multiprocessamentos, né, o que torna ele um videogame ligeiramente difícil de emular até hoje, mas o que deixava ele ruim é que o videogame tinha memória lenta e a memória rápida. Memória rápida era caro na época. Então eles basearam o videogame num hardware, que era o hardware da Silicon Graphics, só que assim, o computador da Silicon Graphics custava na época $30 mil. E eles basearam o videogame nessa tecnologia, mas o videogame tinha que sair a $190. A matemática não bate. A matemática não fecha, nunca vai. Então eles tiveram que economizar em coisas que mataram o sistema. Então eles economizaram com memória rápida e investiram em memória lenta. A memória lenta era mais barata. Só que a memória lenta interfere muito pouco no jogo. Memória lenta é, sei lá, é abertura de texto, é abertura de cutscene, usa memória lenta. O jogo mesmo ali, o combate, as coisas renderizando na tela, é a memória rápida. E o videogame tinha pouca memória rápida. E eles insistiram no erro, eles lançaram aquele cartucho de expansão que tem no meu Nintendo 64. Aquele cartucho de expansão aumenta a memória lenta, não aumenta a memória rápida. Então, isso torna o videogame difícil de emular, com jogos com uma arquitetura quebrada. E ainda por cima tinha o licenciamento da Nintendo, que foi super fechado, que fez com que pouca gente se arriscasse no Nintendo 64. Mas aconteceu com o Nintendo 64 o que aconteceu mais ou menos com o Master System. A taxa de jogo bom pro jogo lançado no Nintendo 64 é muito alta. Tem pouco jogo ruim no Nintendo. Quando tem é o Superman. Aí, né, brilha na ruindade. Não, e talvez, eu acho que eles quiseram apostar no cartucho lá que eles acharam que o povo ia correr pra eles, que não tem tempo de load, né? Que no PlayStation 1 é um negócio meio absurdo, né? Se você for comparar com hoje ainda, né? O tempo que você ficava esperando carregar o jogo. O que era mentira, porque alguns jogos do Nintendo 64 tem load, alguns são escondidos, outros não. Mas o que eles não queriam era pagar pros proprietários da tecnologia, que eram a Sony, né? A Sony fazia parte do consórcio que era dona do CD, eles não queriam dar dinheiro pra. E quando você tem um videogame de cartucho, você amarra os caras a ter que fazer o cartucho com você. Quem que faz o cartucho do videogame? Eu não entendo. Não importa quem que desenvolveu o jogo, né? No PlayStation, não. O PlayStation, você precisava de uma prensa magnética de CD. A Nintendo não, a Sony. Você precisava da prensa lá de CD. A Sony segurou isso daí, tinha poucos lugares oficiais que produziam os CDs para eles, tinham poucos. Mas e os extra-oficiais? Quantos que tinha? A Nintendo investiu nisso daí, mas foi um tiro no pé. Fez o Nintendo 64 nascer meio que natimorto. Não, e o negócio dos CDs também caiu? Caiu. E o negócio dos CDs também não demorou muitos anos depois do PlayStation 1 ali pra a parte dos CDs, tanto que começar a pirataria ali e começou a bombar também quando popularizou isso, né? A parte dos CDs, né? Que ficou muito fácil fazer, né? Mas já tinha pirataria antes. Aquelas fitinhas. Quem não teve uma coloridinha do Nintendinho, né? Com 730 jogos na memória. Nenhum prestava, mas tinha. Pirataria já existia antes. Nenhum original do Super Nintendo. Já existia no Super Nintendo. O Super Nintendo tinha bastante jogo pirata. Veio o PlayStation 1, né? PlayStation 1 nadou na pirataria. Queira ou não. O 1 e o 2. O 2, então, o 2 foi o auge. O 2 foi mais que o 1. Quem não teve um CDzinho da Players aí, levanta a mão. Né? Não, eu não sei se vocês lembram.
Não sei se O vocês... meu nunca experimentou um original. O meu é virgem. Completamente virgem. Se colocar aquele Não. CD preto da Sony, capaz dele não ler, né? Ele nem O sabe único que é isso original aí. que o pessoal viu aí na mão de perto foi o que vem no videogame, né? Quando compra lá, que vem ainda. Vinha um demo, né? Tinha um demo que vinha. Demo. Não, Mas de resto, e no começo era até um negócio mais bonitinho, né? Que eles tentavam emular a capa, né? Só depois era que isso que eu ia estragou de falar. vez, né? Era isso que eu ia falar. No PlayStation 1, o cara fazia um piratinha bonitinho. Com caixa de acrílico. Era 10 conto, veio a caixinha de acrílico. Tinha encarte, tinha contracapa, tinha CD impresso. O PlayStation 2 inaugurou a era do jogo de baseada. O jogo de baseada que você comprava, você nem sabia o que tinha, né? Um já era DVD, já, a mídia? Não, era CD. O DVD foi a partir do 2. É, porque no 2, na hora que popularizou a mídia de DVD, virou uma farra. Não, e o 2 era Não, cara, se você CD. escrever com canetão na roda, não, o nome do jogo lá, e você tinha que torcer pra ser o jogo certo ainda, né? E era CD single layer, né? Poucos jogos usavam dual layer do DVD do PlayStation 2. Ah, sim, teve muita gente que comprou o jogo que era dual layer lá, se o cara na hora de fazer o jogo não conseguiu compactar ali, O jogo acabava na metade, né? ia jogar a segunda parte, cadê, meu? Ele ia trocar lá, todos os dos jogos do lote tá daquele jeito, não tinha nem como trocar. E entra emulação. E dessa quarta geração, PlayStation, Nintendo 4, alguma descoberta na emulação? Aí pra mim são poucas, porque pra emular esses caras aí, eu tenho uma certa dificuldade com os equipamentos que eu tenho. O Saturno é imulável. Saturno eu nunca joguei. Assim, o Saturno eu só joguei, na verdade, 2 jogos do Saturno. Que foi o FIFA 96 ou 97, acho que é o 97. Eu acho que é o 97. Tinha o Indoor e o Independence Day. Foram os 2 jogos que eu joguei do Saturn. Agora, do Play 1, um negócio que eu nunca tinha jogado. Eu tinha visto, mas não tinha jogado. Desculpa, fui pegar ele na emulação ou Destruction Derby. E que divertido que é. O Cartword Series. Destruction Derby 2 é o bom. Eu tenho um instalado no PSP. Preciso até, então, agora procurar o... É o Cartword dois. Series que você conheceu na emulação. Também. Nossa, jogão, hein? E tinha o irmão dele que era de NASCAR, lembra? Sim. Saiu na mesma época. Mesma produtora. Jogaço. Turno você não consegue achar muito o emulador do videogame, né? Com tantos jogos assim, É mas emulável, você consegue né? achar um jogo ou outro só, né? Tipo, agora- Virtua Cop você consegue encontrar. Agora, assim, nos últimos anos que a gente está conseguindo emular o Saturno com um pequeno conforto, porque o hardware do Saturno era praticamente imulável, porque o Saturno ele tem muitos processadores, né? Ele tem vários 68.000 instalados, cada um com uma função específica, né? E o kit de desenvolvimento dos jogos do Saturno faziam com que os jogos, mesmo os jogos de franquia multiplataforma, rodassem no Saturno de forma esquisita. Porque o Saturno, ele... Imagina, lógico que a SEGA ia dar uma abraçada, né? Lógico que a SEGA ia cagar na cabeça de alguém. O Saturno, ele até assim, poucos meses do desenvolvimento do lançamento dele, ele ia ser um videogame 2D, ele ia ser um videogame de sprite, ele ia ser uma evolução do 32X ali, ou ser o que o 32X nunca conseguiu ser. Ele ia ser um jogo 2D. Só que eles viram o sucesso do PlayStation 1 todo 3D e o sucesso que eles mesmos faziam. Eles mesmos faziam, porque a SEGA sempre foi uma potência dos arcades, né? Fechou as casas de arcades deles 2 anos atrás, no Japão, e os arcades dele eram todos 3D. E eles fizeram um videogame, no meio desse frenesi 3D todo, fizeram um videogame 2D. Uma vírgula quanto às casas de arcade, você chegou a ver a Chicago lá, que ficou fechada por conta da radiação, e os arcades estão lá e alguns estão ligados? Nossa, que da hora. Depois procura. Que sombrio, né? É. Como Imagina, tem- você tá passando lá pra descontaminar aquela porra lá, você escuta a musiquinha do... Fiquei sabendo que é ficha de graça nesse aí. Vai Eles não recomendam ficar mais de 15 minutos. Até Não, pode e pior que essa pegar casa de arcade aí era muito próxima da usina, então assim, eu acho que
15 minutos você já tem um bracinho novo. Não, e voltando ao Saturno, ele tava quase para lançar, eles tiveram que fazer esse hardware e trabalhar no 3D. E para ele trabalhar no 3D, eles tiveram que pegar toda a estrutura dele que tava montado e espetar um processador a mais para trabalhar o 3D. Então ele é um videogame assim que ele tem uma construção muito única, muito diferente dos outros, né? Muito diferente do Nintendo 64, por exemplo, que eu falei que foi uma construção bem distinta dos demais, mas mesmo assim o Nintendo 64 ele tem uma estrutura parecida com os PCs da época, os Power PCs da época. O Saturno ele saiu completamente abestalhado ali, completamente diferente. Isso fez com que o Saturno fosse um videogame caro. Isso fez com que o Saturno, videogame atrasado, saiu fora de hora. Isso fez com que desenvolvedoras de jogos se afastassem do Saturno, porque era muito difícil programar jogo. Você ainda tem aquele negócio que você tem que colocar a fita de memória, né? Alguns jogos teve jogos isso. Mais antigos, os últimos jogos, né, aliás, né, que usava isso daí, mas o que eu lembro, assim, era um de luta, que acho que era Marvel vs Capcom, alguma coisa assim, que aí ele precisava usar. Mas vou falar pra vocês, eu joguei bastante Saturn, porque um amigo meu tinha, e a gente fazia troca. Ele ficava com o meu Nintendo 64, eu ficava com o Saturno dele, aproveitei bastante. Muito jogo bom, hein? Muito jogo bom. Os Virtuas todos funcionavam super bem no Saturno, o Virtua Fighter, o Virtua Race, o Virtua Cop. E era um console bonito, né? O console era bonito. Os jogos 2D de Saturno são muito bons. Muito bons. Aí você entende que o videogame era 2D, né? Exemplo. O maior jogo de todos os tempos, e quem discorda está errado, chama-se Castlevania Symphony of the Night. A versão definitiva dele é o de Saturno, não é o de PlayStation. O Saturno abriga o Symphony of the Night real, o verdadeiro, né? Esse sim eu só vim jogar na emulação, e bem recentemente, porque a gente só consegue emular o Saturno hoje, porque hoje todo mundo tem em casa computadores multithreads, né? E os emuladores, os softwares emuladores aprenderam a trabalhar esse multithread, pegar cada thread do computador e dar uma função que era um processador de Saturno. Então hoje você consegue, mas na época que a gente tinha computadores single threads ou com poucos threads, 2, 3 threads, não dava para emular Saturno. Não dá para emular Saturno, porque você não consegue pegar um processador só, uma thread de processador só e dar comandos tão distintos como acontecia dentro de um hardware de Saturno. Por isso que o Saturno é um videogame imulável, difícil de emular até hoje. Difícil de achar Saturno, por exemplo, no Raspberry ou nos Android Box, porque eles são multithreads, mas eles não têm 16 threads, eles têm 4, 6 threads, os mais modernos têm 8 threads, aí os mais modernos talvez consigam fazer. Mas os primeiros, os single threads, os primeiros Android Box com processador de celular, não conseguem emular, porque não dá pra você separar o processador. Foi o que eu falei, o Saturno eu peguei 2 joguinhos, era um amigo meu que tinha, e desconheço até a biblioteca dele, assim, sei que tem coisas muito divertidas, mas o mais próximo que eu chego desses outros jogos é ver gameplay pelo YouTube. O Saturno, ele saiu pra Tectoy, né? Tem a versão Saiu, né? Ele foi montado no Brasil, ele não era fabricado, ele era montado no Brasil. Vinha as peças pra ele pra cá. E essa fase da SEGA da update de sair do 16 bits, o máximo que eu cheguei foi falando de Tectoy, foi no Sega CD mesmo. Nem o 32X eu cheguei a jogar, o 32X eu fui jogar ele com emulador. Posso fazer uma menção honrosa então ao Sega CD? Por favor, porque eu gosto os poucos jogos que eu joguei do Sega CD eu gosto bastante. O melhor Sonic... você gosta do Night Trap? Não, o Night Trap é do Sega CD, né? Não é... Agora eu tô na dúvida se é 32X ou Sega CD. O Night Trap é Sega CD. Não, o que eu vou falar agora, mas é o melhor Sonic da franquia, é o Sonic CD. É do Sega CD. É o melhor de todos. É o melhor de todos. Sem diminuir a imagem dos anteriores, incluindo o do Master System, que é um port super legal, é um jogo diferente, num ritmo diferente, super bem construído, mas o melhor Sonic de todos é o do Sega CD, e eu só descobri na emulação, porque eu não tive Sega. Eu joguei ele na emulação, mas joguei ele também agora no Sega CD recentemente, porque aí eu comprei um CDzinho dele, né? E é fantástico o jogo, né? O jogo é a trilha sonora que é tocada, ela tem as cutscenes, é um Sonic divertido.
Sonic, na verdade, cara, salva um do Dreamcast que eu acho uma porcaria, quase todos os outros eu gosto. Você e o mundo acha aquele Sonic uma porcaria, aquele beija a princesa. Mas a obra de arte Sonic pra mim é o Sonic 2 ainda. O Sonic 2 a gente tava até comentando hoje mais cedo, que trilha sonora, diversão, pra mim tá tudo ali. Sonic 2 é o Sgt. Peppers então vamos organizar a mesa aqui, vamos evoluir. 2 videogames que eu só descobri na emulação, joguei eles fisicamente pouquíssimo na vida, GameCube e Dreamcast. GameCube eu nunca joguei. Vocês conheceram alguém que teve GameCube? Eu conheci um cara que teve GameCube, eu joguei uma vez só. Vini. O Vini não conta e eu não conheci ele na época, né? Então... Meu cunhado teve. Eu vi ali no centro ali também. O GameCube eu joguei ele, na época dele, eu joguei ele uma vez só, na casa de um amigo meu. Me impressionou 2 coisas. Uma coisa ruim e uma coisa boa, né? A coisa ruim que jogou contra ele, e hoje a gente consegue valorizar um pouco esse lado dele, ele parece um brinquedo. Ele não parece uma coisa séria. O forninho parece o forninho da Barbie. Parece mesmo. Parece o forninho da Barbie. Você pega aquilo na... Não, isso aqui não vai rodar nada, isso aqui, né? No máximo vai esquentar a minha panquequinha da Barbie. Só que o que me impressionou, né? 2 coisas me impressionaram, né? Coisa número 1, o melhor controle de videogame de todos os tempos. Aquele direcional dele é usado até hoje. Melhor controle de todos os tempos. Hoje, os nossos controles, eles são uma cruza do primeiro duológico com o controle do GameCube. Mais puxado pro GameCube. Assim, veio o DNA mais do pai GameCube do que da mãe DualShock, né? Fantástico aquele controle. Vindo do Nintendo 64, que é uma merda aquele controle. O controle do GameCube é maravilhoso. Caixa na mão, que é um negócio, os botões estão todos ali no lugarzinho certo, né? Aí sim, você olha pro videogame e você não leva ele a sério. Você pega o controle na mão e fala, opa, tem coisa aqui. E o único jogo que eu joguei na época foi o Metroid, e foi um jogo que me impressionou pelos gráficos. Foi o primeiro jogo que eu vi de FPS que tinha parallax na tela. Então você via o jogo, tiroteio maluco lá com os bichos, e você via o reflexo do capacete esqueci o nome da Samus, né? Você viu o reflexo dela com o rosto dela, com as coisas pulando na tela. Uma coisa que veio a ser comum depois, mas foi o primeiro FPS com parallax, 2 coisas flutuando na sua frente. O jogo foi fantástico. E o Code Verônica, né? O Code Verônica também. Eu nunca vi nem de perto um GameCube. Nunca cheguei nem assim. Ele parece um da Ivan, um somzinho daqueles da Ivan. É tipo um Xbox, né? Ele é mais noventista do que ele é, porque ele não é dos anos 90, né? Ele é dos anos 2000. Mas ele é muito anos 90, cara. Ele parece assim o meu primeiro Gradiente, sabe? É, uma coisa bem assim mesmo. E a gente não levou ele a sério, porque ele era o videogame mais poderoso da geração. Uma certa ameaça do Xbox também, que ninguém chegava perto porque era caro e horroroso, né? Mas era um puta videogame bom. Também o primeiro nunca vi nem de perto, o primeiro Xbox. Não sei nem lá no Mauro e na Cláudia tinha. Mas não lembro. Pra você ter uma ideia, não foi marcante pra mim. É que o PlayStation ali, ele dominava, assim, até na parte de jogos, assim, de lançamento, né? Tirando as coisas da Nintendo, né? Que são muito características, tipo o Mario. O PlayStation 2... PlayStation 2 quebrou tudo. Tirando assim o Mario e Zelda, que é a coisa que chama atenção de exclusivos assim de fora do PlayStation naquela época lá, você praticamente não tinha concorrência. Pra começar. E tinha pirataria pro GameCube? Teve no final, teve GameCube destravado, tá? O problema é que o formato de CD dele não é qualquer um consegue fazer. Tinha que ter uma fábrica de pirata, igual era os dos cartuchos. Pra falar a verdade, nem emulador, por exemplo, no Raspberryzinho que eu tenho aqui, não tem GameCube. O GameCube é um videogame pesado, né? Ele é ISO também? Hoje você consegue jogar com ISO no computador. Hoje você joga. Pra vocês terem uma ideia, Raspberryzinho da vida não roda não. O Switch hoje é muito um GameCube ainda, porque o Switch ele tem uma herança muito pesada do Wii U. O Wii U é uma evolução do Nintendo Wii, e o Nintendo Wii era um GameCube. Que falam que até hoje o melhor emulador, se você quiser jogar emulador, é o GameCube, né? Que quando agora eu lembrei disso daí. Falaram que o GameCube e o Wii, os dois são grandes emuladores pra retrojogos. São o mesmo hardware, né? Não é que o Wii é parecido, o Wii é um game atualizado. Mas nunca joguei. Já o Dreamcast, um amigo meu que tinha, esse eu já joguei um pouquinho mais, tipo Crazy Taxi, Marvel's Capcom, esses daí eu já consegui pegar um pouquinho mais e já consegui emular com
um pouquinho no Raspberry. Porque o Dreamcast, ele já era PowerPC, né? A SEGA aprendeu a lição com o Saturno, não há tempo de se salvar, mas o Dreamcast já era PowerPC, né? O Dreamcast é exatamente um PC. Inclusive, quem fez o firmware do Dreamcast foi a Microsoft. Ele é um pai do Xbox, então. Ele é um pai. Um tio-avô. Ele é um pai do Xbox. A relação perniciosa entre Microsoft e Sega começou no Dreamcast. Eles têm a Sega e a Microsoft tem uma sensualidade, assim, tem uma troca de olhares, assim, até hoje nunca saiu em nada, assim, é aquela amizade platônica, sabe? Aquele flerte fatal. Aquela tensão sexual entre colegas de trabalho, né? Você chega onde eu te pego, hein? Ai, pega nada, duvido você me pegar. Tô assim há 25 anos. Começou no Dreamcast porque rolou essas trocas de favor. O firmware da Sega veio da Microsoft, a Microsoft usou umas coisas da Sega também. Começou aí, né? Tanto que a gente dá essa notícia assim de Sega, Microsoft tá querendo comprar a Sega desde a primeira temporada aqui do Kids Games. Só de Kids Games já tem de 3 para 4 anos, já até agora não saiu o beijo desse namoro. E é outro console bonito. É tipo o beijo também, né? da Dona Florinda com o professor Girapari. Isso! Sempre que vem, parece alguém fazendo alguma merda do lado. Alguém dá uma pancada, grita não! É bem isso daí. Rola até hoje, essa relação é bem perniciosa, né? Cara, no meio da pandemia subiu forte essa da Sega e Microsoft. Só vou dizer que só esfriou esse papo quando saiu o negócio chip, né? da Activision. Esse papo da Sega aí, durante a pandemia, parecia a cara, sabe? Viu? A Fuxico, sei lá qual era o nome daquela revista lá que vai sair beijo, beija. Foi visto. Aí vai assim, desvia o rosto. O jeito foi visto com a Fer saindo da festa. Moreno misterioso. Caetano Veloso é visto estacionando carro no Leblon. Sega sai da festa em carro da Microsoft. Cabelo molhado. Umas merda assim. É aquela coisa, né? Tipo, sempre quando um quer, o outro tá comprometido, nunca tá os dois sozinhos. Que é uma coisa que, se você digitar Sega em qualquer fórum desses daí, sempre tem alguém falando: a Sega tá trabalhando num novo console, a Sega tá trabalhando num novo videogame, isso vai mudar o mundo, a SEGA vai entrar de volta na briga. Eu acho que ela nem Olha, quer. eu acho que a SEGA... fala que tá sempre com um novo projeto, né? Eu acho que a SEGA, se ela resolver lançar um portátil agora melhor que aquela porra daquele Game Gear Mini, eu acho que ela faz um barulhinho. Eu acho que ela não quer gastar ela o dinheiro. Não tem mais esse interesse. O dinheiro honesto conquistado no patinco fazendo um videogame novo pra flopar, né? Que a briga tá dura pra você entrar com o videogame novo. Ah, mas um portátilzinho acho que vira, hein? Eu acho que a SEGA, a chance que ela perde hoje é de explorar o que ela já fez. Exatamente. A Tectoy podia estar inovando nisso aqui também, em parceria com ele. Eu já acho um puta avanço da SEGA, porque a SEGA não embaça ninguém que tá fazendo coisa pros videogames antigos, diferente da Dona N, né? Dona N caça veemente os caras. A SEGA não, a SEGA deixa os caras lançar cartucho, publica coisa no Twitter deles, sabe? A SEGA, tipo, dá uma super anuência pros caras, assim, né? Eu acho que ela devia ir além, ela devia aproveitar, ela devia lançar cartucho, ela vender Mega Drive. Tem que colocar estúdio independente pra contratar os caras, fazer uns contratinhos aí, ó, vende aqui o negócio. Por exemplo, e a Tectoy podia estar fazendo isso também, porque a Tectoy tem a autorização de fazer isso daí. Cara, acabava com Mercenários Livres. Acabava. Imagina sair no Mega, Sega CD, todos esses consoles. Nem que seja em tiragem limitada, mas uma biblioteca de jogos saindo atualizada, puta que pariu. Já o Meguinha lá com o cartão SD já vendeu pra cacete. Vendeu bem. E é bom, né? Os Mega Classic são bons, né? Contrário do PlayStation Classic, que foi um lixo. Tem. Tipo, pô, matava esses caras aí que vendem essas retro... O Luiz quer falar alguma coisa? Eu tô falando que vendeu, mas vendeu caro, né? Isso daí, né? Chegou caro pra nós, né? Não sei se lá fora tava caro. Que se você for comparar com esses que eles vendem os RetroArch aí no Raspberry a 130, você vai comprar um negócio a 500 com menos jogos?
O que eu lembro É, que só eles, o o que eu plataforma, lembro que saiu caro, que eu fui ver no lançamento. Não sei se você, o Caio deve lembrar, durante a pandemia a Sega lançou uns Game Gear chaveiro, Não, o Uhum. Game Gear Mini. que vinham 4 jogos em cada chaveirinho. É. Falei, nossa, Caro pra eu caralho. fui ver, falei, nossa, isso aí é muito da hora. Fui ver, era tipo dos $200 cada um, $300, puta grana. Tá ganhando num chaveiro, tá louco. Não, sou brasileiro pobre, não posso comprar essas coisas. O trabalhador brasileiro não pode ter um luxo desse, não. No meio da pandemia, com a minha empresa falindo, vou gastar $300 num chaveiro. Minha mulher me põe pra fora de casa. Não, mas é uma coisa que a SEGA e a Tectoy aqui no Brasil peca. A SEGA principalmente, né, porque é a dona de tudo. Cara, tinha que lançar. Lançava isso daí, lançava os consoles, os jogos. Libera estúdios pra fazer isso daí, mas de maneira oficial. Que hoje é liberado, mas sai só o estúdio que negocia tudo. Sabe Mas o que eu imagina. acho? Sabe o que eu acho onde eles erraram? Eu teria feito diferente. Por exemplo, eles lançaram o Mega Retro. O Mega Retro é um Raspberry com rola emulação dentro. Ele não é o Mega Drive de verdade. É, quando você liga com só o cartão, ele é um Raspberry, mas quando você liga o controle, o cartucho, é o Mega Não, mesmo. mas o pequenininho não lia, cara. É isso que eu queria falar. Eles tinham que O Mini, é o Mini. É o Mini que ele tá eles falando. tinham que cara. Ah, tá, o Mini. Eles tinham que lançar, eles tinham que fazer esse esquema. E nem deixa eu colocar porra nenhuma, né? Eu acho que eles tinham que lançar o hardware original ou uma atualizada pra ficar mais barato, né? Apesar que A Tectoy fez isso aqui, né? Com esse Meguinha novo aí. o Não o Mini. o 68.000, né, o processador dele lá, o Motorola, ainda é fabricado inclusive no Brasil. Eles tinham que ter o hardware original com a entrada de cartucho e, sei lá, espetar um Everdrive dentro ali de fábrica, né? Liberar para os dois lados. Esse último que a Tectoy saiu, que ele saiu no tamanho normal, foi aquele que saiu em 2016, acho que foi, 2017. Ele tem entrada SD, tem entrada para cartucho, só que ele não é o mesmo hardware do original, mas ele tem particularidades, ele não é um emulador, ele é um Mega Drive mais pobrezinho. Ele tem ali algumas, principalmente para contar som, o som dele, o áudio, é um pouquinho diferente se você comparar com o original lá dos anos 90. Porque mas eles fizeram. O processador da Yamaha não é fabricado. Mas é um videogame, assim, ele é digno, por exemplo. Ele é com um Everdrive, praticamente. Eu tenho aqui, eu ligo ele mais do que o original. Por quê? Estão todos os jogos ali. Se eu quiser espetar algum jogo pra... Não, quero ver o do cartucho aqui, apesar de estar na memória. Também espeto o bicho ali, já vai de boa. Mas isso deveria acontecer, por exemplo, o Master System, que é um videogame que o brasileiro gostou muito. A nossa geração gosta muito do Master System. Merecia um lançamento de novo atualizado da SEGA, da Tectoy, frente à Tectoy, né, no Brasil. Eu acho também. Eu acho que tinha que ter, tendo em vista que a mãe disso tudo existe ainda, que é a SEGA, eles podiam explorar, nem que fosse numa escala menor, assim, né? Não é a escala para conquistar o mercado, mas tinha que ter tiragem limitada. Master System, liberar kit de desenvolvedor, fazer lançamento, né? Porque isso existe, eu não tô inventando da minha cabeça. Se você pegar o Amiga e o Commodore, lança jogo pra eles até hoje. O pessoal lança. E o Master System, imagina agora, assim, a patente da Nintendo lá, segurando todos os desenvolvedores, os estúdios, saindo jogos que não vinham pro Master System, né? Tirando os exclusivos, né? Mario, né? Esses caras aí. Porra, ia ser muito louco aproveitar esse hardware que o Master System tem mais potente, desenvolver um jogo em cima dele, ia ficar da hora demais. Imagina que legal. Você relança um videogame, e faz um pacote de desenvolvedor caseiro para as pessoas instalar em casa e elas fazem os próprios jogos e testam no videogame depois. Essa brincadeira foi uma obra-prima, cara. Você vai falar assim, mas isso aí que você falou não existe. Existe, chama-se Mario Maker. Do sucesso da Nintendo. A Nintendo fez isso daí. Podia ter feito de uma forma mais abrangente. Que eles surfaram na onda do pessoal que faz, né? Que tem um pessoal que faz umas telas ultra difíceis lá e lançavam na internet, né? Aí eles, se tem um pessoal fazendo isso aqui de graça, vamos fazer um jogo aqui que o pessoal pelo menos vai comprar. Vamos cobrar R$400. Eles vão fazer dando dinheiro pra gente, pelo menos. Então, eu acho que é o futuro dos jogos isso daí, cara. Isso aí passa muito. O futuro é passado e vice-versa. Porque, por exemplo, você pega o Fortnite, tem módulos de criação de jogos. Por que não olhar pro retrô e fazer a mesma coisa? Te dá a possibilidade de um cara pegar e falar, olha, Sonic, cria o seu Sonic. Aí
o videogame como mídia, a gente tá descobrindo dia após dia que assim como no cinema, assim como na literatura, o que era... Teve coisas que eram boas há 30 anos atrás que são boas ainda hoje. A gente se diverte, né? A gente teve um boom muito grande dessa emulação da pandemia um pouquinho para trás, quando os videogames ficando muito caros, né? A gente teve um boom grande de emulação, o pessoal fazendo... Lembra a era dos consoles de casa, todo mundo comprando os controlão pra jogar em casa? Sim, teve. E é engraçado como essas coisas são cíclicas, né? Eu lembro de as mesmas lojinhas que tem hoje na Santa Efigênia, de passar lá em 2004, 2005, 2006, e o jogo mais caro do cara custava R$50. É que a economia vai mudando, né? R$50 naquela época é diferente do que compra R$50 hoje, mas o mais caro era R$50. Era esse o preço de um jogo assim, mais raro. Os outros jogos de 10, 15. Hoje você não chega lá, você não compra nada por menos de 100 pau, velho. Vai achar, tipo assim, tem caixinha, talvez, ali um joguinho de R$55, 60, mas já tem aquela label, né? Que você gosta de pegar, inclusive. Eu gosto dos lixão. Eu gosto de dar a segunda chance pro lixão. E aí você vai, assim, o preço disso foi mudando drasticamente, né? Reta final desse podcast, ainda dentro do tema, tenho duas perguntas polêmicas. Pergunta número 1: vale save state? Vale muito. Olha, save state é vida. Eu acho que teve jogo que há 30 anos atrás o cara já fez falando assim: quando tiver save state, o cara zera. Enquanto não tiver, ninguém vai zerar essa merda. Essa merda é minha. O contra de Nintendinho, se não tivesse, eu não tinha salvo. Na época tinha o Game Jam, mas que nem eu falei mais cedo, o Super Contra, acho que é o 2, cara, tava levando na tarraqueta, o Luiz colou em casa e a gente conseguiu salvar no save state. Era assim, era um tiro, save state. Um tiro, save state, tá ligado? O save state, na verdade, eu acho que ele é o cara que desenvolveu lá atrás. Ele falou: pera que eu vou dar um jeito desses caras ficarem com mais raiva no futuro. Não existe isso daí. Porque quem nunca fez o save state na hora errada? Na hora que tá jogando emulador, tá ali, você pulou, Deus, você tá caindo no lugar. Aí assim, entra tipo aquele episódio do Rick e Morty, sabe? Que o save state foi leva o jato na cara e fica caindo no meu lugar. Esse comentário doeu agora, porque eu já fiz isso várias vezes. Nossa, eu fiz isso essa semana. Isso aconteceu comigo essa semana. Já terminei muita coisa graças ao save state. Ninja Gaiden, por exemplo. Ninja Gaiden só termina com save state. Mega Man só termina com save state. Não tem como não jogar com save state. Não sei como jogava 30 anos atrás. Eu acho que era mentira, ninguém jogava. Não, teve jogo... Por exemplo, acho que o mais famoso aí foi o do Rei Leão, que os próprios desenvolvedores depois falaram, não, que eles fizeram extremamente difícil o jogo, que era porque o jogo era muito curto, então para dar uma esticada nele, né, para o pessoal não se sentir enganado por ter comprado o jogo lá, um jogo muito pequeno, os caras deixaram extremamente difícil, que é para o pessoal se matar lá jogando. E é aquele lance que eu falei, né, de... dificuldade. A cultura ocidental, na época, era muito forte nas locadoras, né? Se o jogo fosse fácil, o cara levava pra casa num fim de semana, ele terminava, ele não alugava mais o jogo. Eu fiz isso com o Jurassic Park. O Jurassic Park do Mega Drive foi no final de semana, assim, eu botei tudo que era pra ter feito no final de semana. A gente até ia pra casa da minha avó no domingo. Não fomos porque eu tava tentando salvar aquela porra lá. E só consegui salvar também com o Dr. Grant, não consegui salvar com o Velociraptor. Eu fiz Rock'n'Roll Race e Top Gear, acho que o 2. Também zerei no fim de semana, assim. No Top Gear eu não lembro se eu zerei, porque acho que o Top Gear não tem final. Vai ciclando. Mas assim, joguei umas 32 horas seguidas. É um amigo meu revezando em casa. O Rock'n'Roll Racing também. O Rock'n'Roll Racing é aquele jogo que todo mundo jogou, mas ninguém teve ele. Eu conheço o cara que teve. Só jogava alugado. Rock'n'Roll Racing eu lembro de jogar na casa de um vizinho nosso que ele tinha a fita. Mas nunca vi o final. Não tem nada de especial. Eu zerei ele recentemente em emulador. E me impressiona, ninguém tem um podcast que chama Rock'n'Roll Racing pra falar de música e rock'n'roll, assim, de rock'n'roll e corridas, sabe? Eu tava pensando nisso esses dias aí. É impressionante, cara. Eu vou mandar pro Lewis Hamilton a sugestão.
Conta aí, você entrevista alguma personalidade do esporte a motor e põe uma banda pra tocar. Bom, um devaneio. Outra pergunta que eu vou fazer, então, polêmica, parecida com Save State. Ficha infinita, vale? Vale. Tanto quanto Imagina você jogar tem. um Metal Slug sem ficha infinita. Não, eu digo mais. Save, Só fazendo um parênteses, eu tô vendo neste momento aqui, rodando um vídeo aqui no YouTube da galeria de brinquedos, aí perto da tua casa aí. Na sede de Abril? Na sede de Abril. Os caras lá tá com um preço acessível. Todos esses consoles e alguns com caixa desses antigos. E o cara tá falando aqui que muitos deles tá alterado já, por exemplo, o Saturn já tá com entrada de SD pra você rodar ele do microzinho já. Eu também. Vamos lá gastar dinheiro. Vamos enfiar nessa Vê se abre domingo. Essa daí eu vou chegar menos cansado no pedal. Pra quem não sabe, a gente foi na casa do videogame domingo e o Bruno saiu do centro, foi até o aeroporto de Cumbica, né? Congonhas, não, porra. Congonhas. Os Cumbica, o coitado tava pedalando até hoje. Já fui pedalando, a Ellie Smith é um lugar bom pra treino. Se bem que do jeito que ele chegou lá, também tava daquele jeito, né? Era chegar e pedir um Uber pra voltar, né? O que me impressionou, Vossa Senhoria, nem oferecer pra ele, falar, olha, coloca a bicicleta aqui dentro, aqui no porta-mala e eu te levo. Mas eu não queria. O intuito de sair pra pedalar é pedalar. Não, eu falei assim, ó. Não, mas é o que eu falei, assim, quando eu tava indo pra lá, eu virei pra ele e falei assim, ó, estou indo na casa do videogame, quer ir? Como é caminho, eu tenho que passar pela 23 de maio, né? É caminho, te pego, quer ir? Não, vou pedalar, tá bom. Fiz as duas coisas, fui na casa do videogame e pedalei. Foi domingo perfeito, e fiz uma live de 7 horas no mesmo domingo. Eu queria ter entrado nessa pra comentar, inclusive, que eu ia falar, cara, como isso? Como é possível? Quando você não sente as pernas, fica mais fácil ficar sentado 7 horas montando o kit. Com as pernas dormentes fica mais fácil. Aí tá tudo bem, porque ainda era descida, tá ligado? Agora a volta... Mas eu não tenho desculpa, porque esse rolê deu 31 km. Eu já treinei 31 km por dia. Hoje é que eu tô gordo, sedentário, fumante pandêmico, mas 31 km já foi meu treino diário. Eu fazia 4 vezes por semana 31 km, de domingo fazia pelo menos 80. Tá maluco. Quando eu não fazia 110. Ainda mais agora na pandemia, cara. Se eu te falar, a primeira vez que eu saí de casa nesse ano foi domingo pra ir lá na casa do videogame. Mas a pandemia passou. Porra, Caio, você não avisou o Diego que a pandemia acabou? Eu vou avisar como? Não tem internet em Santo André, caraca. Achei ofensivo, continue. O maluco abre a janela da sala dele e tem vaca pastando. Eu não tô brincando. Posso voltar pro meu raciocínio? Por favor. Antes que... Vamos parar de ofender o ABC Paulista, por gentileza. O save state, eu sou a favor, mas é uma sacanagem. E é igual um youtuber falou uma vez, eu gostei muito do comentário dele, ele falou assim, cara, videogame é pra se divertir. Se save state vai te ajudar a se divertir, use save state. Mas não vem falando que o jogo é fácil depois. Esse aqui jogo é fácil, terminei, né? Usando save state. Não vem com essas depois. Seja honesto consigo mesmo e com os próximos. Eu zerei no Vita um jogo que no Master System eu nunca ia conseguir ter zerado na vida. O Cloud Master. Eu sou nubão de tudo, então pra mim, save state. E tem esses lances que a gente tá descobrindo 20, 30 anos depois, aí da biblioteca ocidental ser muito pior, os jogos serem mais difíceis de propósito. Mas, agora Jane é vida. Agora, ficha infinita é a justiça divina vindo 30 anos depois. Exatamente. Porque fliperama... Chupa seu Manuel. Fliperama é sacanagem. Fliperama é sacanagem. Fliperama é tomada de dinheiro do povo. Fliperama é sacanagem. Tinha o tio Jorge, né? Tio Jorge, os travecos, os traficantes, os trombadinha. Tinha tudo Já isso. dizia minha avó, fliperama é lugar de tóxico. Ou como diriam os caras aí do podcast, né? Ambiente de drogas. Isso daí. Chupa 7 de abril. O fliperama é sacanagem. Os jogos eram ótimos, lindíssimos, carésimos, impossível de você ter um arcade em casa. E você terminar um jogo qualquer era 20 fichas. 20 fichas dá o salário da semana do office boy da empresa. O que tem de office boy que acho que virou youtuber. E sem falar que existia todo o mercado paralelo de fliperamas para dificultar as máquinas para elas ficarem mais papa-ficha ainda. Tinha. Então, quantas vezes você não passava no boteco, tinha algum caboclo ali abaixado,
dando alguma mexida ali na Tinha, máquina ali. né? Por Tinha exemplo, umas que por era mais exemplo, honesta que mostrava o nível, né, da dificuldade, né? Que você chegava lá, tava o nível 10, já, opa. vou falar uma coisa aqui que pode ser surpresa pra quem tá, as 4 pessoas que estão ouvindo aqui. Aquele Street Fighter Ultimate Edition que você soltava Hadouken no céu e apertava Start e trocava de personagem. Street Fighter de rodoviária. Aquele Street Fighter não é o Street Fighter oficial da Capcom. A Capcom nunca fez aquilo com o jogo deles. É o Street Fighter de rodoviária, famoso Street Fighter de O rodoviária. Street Fighter de rodoviária, Street Fighter do fliperama do Boqueirão na Praia Grande. Tinha 2 máquinas dessa, né? Aquele jogo era horrível, cara. Aquele jogo era horrível. Você soltava um Hadouken atrás do outro no ar, o Hadouken dançava na tela. Aí você Tinha apertava. hora que você fechava a tela de Hadouken. Aí você apertava. Você apertava. Você tava lá enfrentando Blanca, de repente ele virava o Bison. Do nada. Pá! Fora que assim, nessa época ainda não era nem Hadouken, né? Era o Hadouken, né? Bom, o cara tava. E era um Hadouken que ainda te fazia pegar fogo, né? Lembra? A hora que pegava a magia, o cara agora Tiger Robocop. O Tiger Robocop, o Hanek Fu. Qualquer magia parecia do Dalsin, você pegava fogo. Não tinha jeito. Virava o tocha humana. Não, o melhor desse jogo era o Zangief, que você ia subindo a tela até você desaparecer, só ficava a sombrinha dele, né? Aí quando o sombrinha tava em cima do carinha, você pegava ele e ele descia umas 20 telas. Mas aí era hit kill. Não tinha, né? Fácil. Aquele pilão lá era mortal. Se você conseguisse subir. Eu tenho dentro do Raspberry, tem lá Street Fighter de rodoviária. Tem o jogo com esse nome. Com esse nome, com essa. A descrição, o Street Fighter das rodoviárias. Cara, pegou o Ryu, é um Hadouken atrás do outro. Assim, você lota a tela e só espera o cara morrer do outro lado. Ai, caraca. Aqui, um parênteses aqui nesse vídeo que eu tô vendo, Bruno, tem o Pegatazo de geleia. É um capítulo importante da nossa história. Mas a ficha infinita é a justiça divina vindo 30 anos depois. Totalmente. O nome disso daí não devia nem ser Mami dentro do negócio, devia ser a vingança do Office Boy. A vingança do troco de pão que nunca voltou pra casa, está sendo vingado. Olha isso daí. Ou então aquele assim, e aí a felicidade de poder jogar isso daí sem o tio Jorge tá te bulinando, né? Aqui cabe a denúncia. Metal Slug eu conheci a terceira tela dele depois de que teve isso daí, que antes não passava. Eu terminei Metal Slug, tipo, domingo que eu joguei isso daí, que eu falei, eu vou terminar agora, sábado, aliás. Eu fui até o final jogando lá Infinitas, só colocando a ficha ali no Select. Consegui. Ainda eu faço uma ceninha ainda. Eu vou falar, mãe, dá mais uma ficha, claro, eu vou lá. Tipo o Chaves comendo churros com seu Madruga, né? É. O que foi? O que acha? Dependendo do jogo, eu deixo da tela de contínuo e deixo contar uns números assim. Ah, não, peraí, tem mais uma ficha aqui. Plim! Só pra e aqui a denúncia, seu Jorge. Quando tentava vender pra gente a ficha e dava a ficha de telefone. Aí, a maioria dos jogos ainda tem um barulhinho, né? Quando você vai colocando o crédito lá, faz o tipo do Street Fighter, né? Faz aquele plim. O barulhinho do. Tinha um bar. O único bar perto de casa tinha um Underboy pra jogar. Era o Underboy. Aí às vezes você pegava ali a ficha lá, só dá uma ficha aí, né? Você pagava, sei lá, quantos cruzeiros. A hora que você colocava a porra era de uma ficha de telefone, sei lá, o bagulho não entrava, o jogo não iniciava. Traumas da infância. Vingança divina. Fora que você passa a descobrir... A pequenez humana. Você descobriu a pequenez humana. E com o emulador você passa a descobrir que alguns jogos que foram importantes pra você na sua história dos arcades, você descobre que ou eles são curtíssimos, sim, né? Só que, né? Tem um jogo que eu gosto muito, que é o X-Men da Konami, no mesmo engine das Tartarugas Ninja. E o jogo tem 4 fases, só que ele era difícil pra burro, né? Você nunca passava da primeira, você nunca chegava. Né? E tem jogos que você descobre que são intermináveis. O Metal Slug é um desses mesmo. Você começa a jogar e não acaba nunca. O primeiro Ninja Gaiden, que foi de arcade, ele chamava Ninja Warrior, se não me engano. Nunca joguei no... Ele é um beat'em up. Ele é um beat'em up, bem do bonitinho, só que ele é todo quebrado. É difícil de zerar esse jogo, mesmo com ficha infinita. E mesmo porque quando você morre, ele recua. Então tem horas que você não consegue avançar. E tem fases, tem uma fase lá da estrada que você tem que pular nos postes pra atravessar as estradas. Aquilo lá é totalmente quebrado. Aquilo ali serve pra você perder ficha ali e não continuar o jogo. Acho que o cara nem terminou o jogo. O jogo não tem fim, né?
Tipo da galinha do atravessar do Atari, né? Atravessar com... Esse jogo é fantástico, é um jogo de ninja. O cara passa o tempo todo segurando uma espada e ele não usa a espada. É o ninja da paz, né? É maravilhoso, maravilhoso. Ele dá. O melhor golpe é um pulo que ele dá uma piruleta em cima dos inimigos e arremessa eles longe. E teus adversários segurando um tronco de árvore. Teve um que eu joguei esses dias que eu não. É de Mami também. Ele é um cara com espada, mas é uma pegada mais Golden Axe. E aí, assim, só que você não usa tem essa mesma coisa, só que você não usa o machado, você não usa a espada, você não usa nada. Tipo um Conan, só que... E assim, com a visão tipo Streets of Rage, só que você só mata os caras pulando na cabeça. Como se fosse um 2D de plataforma. Tu vem aquele puta dragão, você tá com espada, machado, escudo, cacete A4. Como você mata ele? Bater na cabeça do bicho. Você falou do X-Men, me fez lembrar do jogo de luta do X-Men, o primeirão que saiu, né? Que tinha o Homem de Gelo, tinha lá o Sentinela lá, que é o jogo o jogo de luta mais desbalanceado da história dos videogames. O mestre final lá era o Magneto, né? Não, o filho da mãe, ele catava ele... O mestre final era o Apocalipse, você batia só na mão dele. Não, então é um anterior a esse ainda. É um jogo anterior a esse, o primeirão mesmo que lançou. Não, é o primeirão. O Children of Atom. O chefe final, a última tela é o Apocalipse e você só bate na mão dele. Tem o Magneto. Então acho que o Magneto era antes dele. O Magneto é um pré-boss, né? Ele é jogável. O Magneto era quase impossível passar dele lá, porque ele começava a jogar magia, ele subia lá pros quintos dos infernos da tela lá na ponta e ficava jogando magia lá de cima. Não, Quando você tentava pular e te acertava, não tinha como chegar nele. Né? É conhecido, não sou eu que tô falando, é conhecido como o jogo de luta mais desbalanceado da história, porque a Capcom... O jogo é legal, o jogo é bonito, né? Mas eles foram... chegar nessa parte. Eles foram muito respeitosos com os poderes dos X-Men. O jogo ficou ultra desbalanceado. Tipo o Juggernaut, que ocupa metade da tela. É lindo aquela sprite de Juggernaut, mas tipo, dependendo do personagem que você tá, é impossível. Então tem personagens que são muito fracos. A Tempestade é muito fraca. A Vampira, se você não souber os golpes lá que ela rouba o poder dos outros, ela é um personagem meio fraco também. O jogo é muito desbalanceado. Muito desbalanceado. Mata o Juggernaut só igual no filme do Deadpool, né? Aí você joga com... Você joga com o Ciclope, por exemplo, que ele tem um especial que ocupa a tela inteira, né? É muito desbalanceado aquele jogo, mas é bom, eu gosto daquele jogo. Eu acho que esses jogos de fliperama, né, alguns dessa coisa de ser curto ou ser longo, é porque o cara era feito pra você jogar só um pouquinho mesmo, né? A ideia do desenvolvedor é uma diversão rápida, não era alguém que fosse muito além. Uma ficha, né? Tem uma fórmula, tem uma fórmula determinada. A ficha... O bom jogo de arcade, se eu não me engano, a ficha dura entre 1 minuto e 40 e 3 minutos. Até a quarta luta, mais ou menos. É o tempo de você se envolver com o jogo e criar o vício, né? Se o jogo é muito imediatista de você perder, você... Já não vai gastar dinheiro mais com ele. Você pega ranço dele, você não vai nele. E se o jogo for muito fácil, gera pouco lucro pro dono da casa. Então tem uma forma. E se você puxar, não sei quanto que vocês frequentaram fliperama, eu frequentei muito a minha infância e juventude inteira. Se vocês puxarem de memória, vai estar registrado na cabeça de vocês exatamente isso. Uma ficha durava exatamente o mesmo minuto. Então assim, você tinha 10 minutos entre uma consulta do médico e 10 minutos dá 3 fichas. Você vai lá, 3 fichas, jogou 3 fichas, acabou a terceira ficha, puta, deu certinho, 10, vou pro médico. É mais ou menos isso. O jogo quem fumava era menor do que o de terminar o cigarro, né? Por sinal, tinha cinzeira nas máquinas. Sim, tinha isso daí. Tinha uma coisa que era meio nojento, eram essas máquinas, né? Você chegava assim, tinha as mais inimagináveis marcas pelo console. Tinha uma perto da minha escola no Jaraguá que tinha, uma vez os caras chegaram pra jogar, tinha uma camisinha enfiada no controle. Os caras são foda, né? Até saiu o laudo pra saber se aquela camisinha foi usada, foi só uma trollagem, né? Deixa quieto. Porque assim, tudo bem, se o cara pega um pacote de camisinha, abre e põe no controle, né? É só uma trollada. Você vai lá, pega a camisinha e joga fora. Mas até sair esse laudo... Quem vai querer arriscar, né? Quem do CSI vai querer fazer essa... Deixa a bucha aí com o dono do bar, né? O seu Jorge tem que descobrir isso daí. Já que vai cobrar ficha o Jorge não, tio Jorge.
Tio Jorge, Não, se, a tio camisinha, Jorge. se a camisinha não for dele, né? Não for dele. Depois que fecha o bar, o último que ficou lá fala, olha, não tenho dinheiro hoje, viu? Ah, tem. Ah, mas vai pagar. Eu não tenho um truco valendo, né? Pode ser o Street Fighter valendo alguma coisa. Vamos disputar aqui, campeão. Vamos lá. Nerdices e recomendações. De preferência envolvendo tema. Eu acho que a gente podia ficar nesse tema, porque tem muita coisa na emulação pra descobrir. Saiu essa semana uma versão nova uma imagem nova do Galisteu para emuladores. Tá já disponível no site dele, no grupo dele do Discord. Funciona só em algumas, já tá bem carregada, 156 GB. É que tem algumas não é retrobox, o nome das TV Box, e só algumas que vão conseguir rodar. Não são todas que, pô, Raspberry nem vai funcionar isso daí. Mas está disponível lá no grupo do Galisteu essa nova versão, com dezenas e dezenas de jogos e emuladores. E a casa do videogame também, quem quiser retro games, pode ir lá buscar. Foi a nossa nerdice coletiva, né? Se o tiozão estiver ouvindo, olha aí, um merchan aí com 4 pessoas, 4 vendas novas, hein? Dá pra dar um descontinho pra gente. O tiozão podia patrocinar a gente com permuta, né? A gente topava. Opa! Eu escreveria até um jingle pra ele. Na casa do videogame, você sai feliz. Ficaria melhor musical. Eu aceito. Criaria um quadro aqui. Eu aceito permuta naqueles cartuchos zoados que só eu gosto de comprar. Boa. Vamos fazer uma live, a gente faz um dia ao vivo lá na passa a gravar lá, se ele deixar. Ah, mas tá aí, a gente podia trocar uma ideia com ele pra ele participar, né? Pra dar um up. Fala com o Vini, trocar uma ideia com ele, ele é parceiro do Vini. A próxima, vou levar vocês, é que eu não sei se o cara abre de domingo, vou perguntar pra ele. É um brother meu, torcedor da Lusa, Portuga, dono da casa Super anos 80. Putz, quero muito ir, hein? Esse lugar é legal. Onde fica? Fica no Glicério. Ah, tá perto, dá pra ir. Pelo menos a última vez que eu fui ficava no Glicério. Não sei se ele mudou de lugar, mas acho que ele tá lá ainda. Portuga é muito gente boa, torcedor da Lusa, de vez em quando Canindé. E ele, além dos videogames, ele tem as outras coisas dos anos 80 e 90, os brinquedos, as revistas, camisa de futebol. E ele tem também um espacinho pra jogá-la. Bem legal. Já ficou minha recomendação. Mas eu vou dar uma recomendação de emulação. Um jogo que eu vou começar a jogar, mas já adianto que é uma experiência ótima, né? Eu jogo muito emulador no celular. O meu celular mesmo de uso, eu tenho o emulador do Game Boy, que na minha opinião é o melhor emulador para celular que tem para você jogar na tela. No touch mesmo? No touch. O touch é muito ruim de jogar, mas o Game Boy funciona, porque o Game Boy é só o direcional e os 2 botões, né? Então já é uma boa recomendação. Mas se você tiver um iPagazinha da vida, né? Ou até mesmo um controle de Xbox, um controle de PlayStation que funciona no celular, né? É muito legal pegar um celular velho e transformar ele num Retrobox. A minha câmera blog aqui tem Super Nintendo, Mega Drive e PlayStation instalado, né? Um jogo de Super Nintendo também que eu só descobri agora, não sabia da existência, vale a recomendação. Front Mission. O de robô. Jogo de robô. Quem diria, hein? Eu recomendando um jogo de robô. Eu não tenho aqui pra procurar. Oi? Ninjas e robôs? Não, é um jogo de robô, mas é um jogo sério. É um jogo que se passa na Terra. Os nomes são alusivos, mas você percebe. Tem o Rio de Janeiro, e é uma treta global séria, com uma lore bem legal, né? E você comanda robôs, você rouba robô dos outros, pega power-up dos outros robôs. É um jogo bem difícil, hein? Vai cantar no save state, mas é um jogo bem legal, assim, é um jogo tem uma lore profunda, perde pra um jogo. Por ser um jogo de Super NES, né? Ter um jogo de Super NES como é que fala? Até surpreende, né? Tem uma lore desse jeito. Dom Mariano, tem alguma nerdice e recomendação? Nerdice eu compartilhei com vocês lá no grupo lá, que nos meus momentos de ócio lá no serviço, eu acabei começando, né, uma listinha dos games que eu finalizei, mas pegando desde a época lá do Master System, tô tentando fazer até hoje aqui, até pra eu ter um controle também do que eu tenho aqui, que eu não joguei ainda, pra começar a jogar também, né?
A Que tem maior, jogos, es- né? é a E maior, eu Olha, que pagando de comprei, eu nem Playstation. joguei ainda. é o maior estilo Pedro Kogu, você tá fazendo aquela ali. E a recomendação que eu ia fazer é justamente o canal dele. Pra quem não conhece aí o Cogumelando, procura aí no YouTube que o carro forte ele fala tudo quanto é jogo, mas o carro forte dele é falar dos jogos retrô, né? Kogu é parça. O Kogu é brother, né? A gente... Segue, né? Eu vi que ele segue aí o blog do Chiquito, né? No Insta. Já troquei uma ideia com ele. Já rolou até convite dele vir aqui. Ele tá fazendo charme. Que ele trabalha muito também, né? A vida dele não é fácil, não. Mas o canal dele do YouTube é ótimo, né? Ele tem aquele jeitinho carioca de falar, cara. Nossa, você fica horas ouvindo ele, assim, né? E o canal do Twitch dele é muito bom também. Os jogos que ele joga na Twitch, o jeito que ele joga é muito bom. O que a gente usa save state, o cara salva, você vai assistir ele jogando, salvando na raça. Ele é pro player de jogo ruim, né? Isso é foda isso. Já falei isso pra ele, né? Ele fala assim, não, esse jogo é fácil, o jogo você só precisa insistir um pouco, entender as técnicas. Vai. Tá bom. Ele é um cara, por exemplo, que zerou na raça Punch-Out, né? Venceu o Mike Tyson sem usar nenhum recurso extra. Ele é um dos 4 caras tabelados do mundo que terminou aquele jogo Gilbert, né? Caraca. O cara tem talento, né? Mas desafia ele pra um FIFA Soccer que o futebol ele joga mal. O jogo de luta também. Olha, eu vou dizer uma coisa, segundo pesquisas e assim, premiações, eu sou o melhor jogador de FIFA Soccer 96 no Mega Drive do mundo. Olha, eu não tenho dados pra contestar essa informação, mas eu vou Pronto, contestar essa Certa informação. discordância aí. Não, se não tem nada pra contestar, é verdade. Eu vou estudar esse caso aí. Desafio a todos, desafio quem quiser no mundo pra jogar FIFA Soccer no Mega Drive, com controles originais. É sério isso, Caio? Não parece concordar muito, né, mano? Eu tô um pouco doente hoje. Daí assim, tá lançado o desafio. Vai, Caio, solta a sua nerdice, sua recomendação. Olha, minha nerdice foi a nerdice coletiva, né, que fizemos. E minha recomendação é um jogo da Copa do Mundo de 98, que eu emulei no PSP. O jogo já era bom naquela época, né? Aí você joga ele emuladinho, bonitinho, deitado na cama, com o cobertor em cima, maluco, que jogo. Você passa horas ali. É um FIFA Soccer melhorado, né? Não, esse daí era o Internet, que é o Winning Eleven. Eu lembro que eu tive do Nintendo 64, o jogo oficial da Copa da França. Era um FIFA Soccer fora de época, mas era bom o jogo. Esse daí foi aqueles primeiros que começou com a narração japonesa lá, que na hora que você mandava aquela bola rasteirinha pro Ronaldo, o narrador japonês, Ronaldo! Todo feliz da vida. Não, tinha a narração japonesa, era o Superstar Soccer, que tinha de Nintendo 64, e tinha o J-League. O J-League era muito bom. O J-League era muito bom, cara, porque o J-League tinha Zico, tinha Careca, tinha... Puta, quem mais estava naquele jogo, cara? Tinha um monte de brasileiro naquele jogo. Alcindo. Era demais. O jogo era bom. Eu não tenho o J-League, eu preciso ir atrás. Eu tenho o Superstar Soccer. Eu achava ele melhor que o Superstar Soccer. Isso era a impressão da época. Meus amigos vinham em casa pra jogar J-League. Agora, por que popularizou J-League no Brasil? Jamais saberemos. Por conta dos primeiros, né? Na verdade, é por conta dos primeiros Win Eleven, que antes do Bomba Pet, foi ali que a J-League foi se tornando eu acho que algo palpável. Sem querer discordar de vocês, mas o J-League saiu depois do primeiro Superstar Soccer. Então o caminho foi Superstar Soccer, que já veio do PlayStation, entrou no Nintendo 64. Isso, que ele manteve o nome do Internet Superstar Soccer, aí veio o J-League. O J-League veio, assim, era o Superstar Soccer para atender o mercado japonês. Isso, aí depois a J-League entrou com a Konami em acordo, que é exclusivo do mercado japonês, porque faz falta pra caralho, né, hoje em dia. E aí veio os Winning Eleven pro ocidente, que aí pegava todos os times do ocidente. Quer dizer, todos os times, né? É isso aí.
São contemporâneos, assim, no Nintendo 64 são contemporâneos. Eu acho que popularizou no Brasil, primeiro pelos jogadores brasileiros que jogavam lá, que era uma época que a Federação Japonesa investia, né, no futebol, então levou todos esses caras bons, fim de carreira, foi pra lá. E segundo, por causa da pirataria, né? Tinha muito, não sei qual que era a mecânica da pirataria dos jogos japoneses, mas os jogos piratas que vinham pro Brasil, a grande maioria vinham piratas do Japão. Eu cheguei a ver GoldenEye japonês pirateado. Piratas do Japão tá aí um bom nome pra qualquer coisa, né? Piratas do Japão. Hoje no Cineband. Meu Deus, apareceu um negócio com tentáculo aqui. Um negócio com tentáculo e uma menina vestida de colegial. Constrange Game. Ainda voltando pro Copa do Mundo 98, era marcante a trilha sonora, né? Foi o primeiro grande jogo de futebol com a trilha sonora. FIFA, né? É. Com o Song 2 do Blur, né? Esse mesmo. Nossa, eu não lembro só essa, né? Mas a trilha sonora dentro do jogo, né? Do que tinha lá, é muito boa, né? Primeiro que começou a pegar essas bandas profissionais, né? Digamos assim. EA, você já foi boa nisso. Né? O Bomba Pet, você pega hoje, teve um que... O último que saiu agora, a Copa do Mundo, Bomba Pet, eu tava vendo um review, só funk tocando. Eu tenho um aqui que é um Bomba Pet em cima do Campeonato Paulista de 2009, no Play 2, que a trilha sonora é Green Day, Slipknot e... Pra tirar esse filho da puta desse jogo, mano, eu tive que enfiar o Bomba Pet do PS4 na goela dele. Falar, mas você consegue fazer essas porra no PS4, caralho? Para de jogar essa merda. Não pode discriminar, assim, o amiguinho que tá na lembrança retrô dele. Mas não era lembrança retrô, era o console dele pra ficar jogando, tá ligado? Eu só tinha o Play 2, eu tinha que jogar o Play 2. Não, você já tinha o Play 4, quando eu tive que te forçar a jogar os Bomba Pet. Eu não sabia que dava pra fazer, a hora que você me mostrou que dava, que tinha uns option file, aí sim. Caraca, você veio com Copa PES com o Bomba Pet já. Não briguem, o Caio joga um campeonato com um time todo cheio de craques assim do passado, né? Vamos falar sobre isso daí, assim, o Caio já ganhou Copa PES com assim, a hora que você na pegava bola, Gabriel Jesus era melhor do que o Edson Arantes do Nascimento. Gabriel Jesus era literalmente Jesus Cristo jogando em campo. Vamos embora. O cara fazia mais gols que o Ronaldo na Copa. No primeiro jogo bateu o recorde. Chega de podcast, vamos embora. Não era o Gabriel Jesus, não, era o William. Guardem pauta para os próximos. Vamos embora, já tem 2h10 de gravação. Tá pouco. É que vai editar, né? Coitado do cara que edita. Vocês querem? Eu interrompo esse e começo a gravar outro, querem? Bora lá. Então vamos encerrar esse aqui. Tchau, turma. Até mais. Falou. River Date.